Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. Olá, pessoal, eu também sou Dimitri Cosma. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, e um podcast em que tudo pode acontecer. É o podcast com as vozes mais belas da podosfera nacional e quiçá mundial. Eu trago aqui meu pai para garantir mesmo que sejam as vozes mais belas de todos os podcasts, certo? E hoje eu tô pior ainda, né? Tá melhor, a voz mais bela ainda. Pior ainda, mas eu sou obrigado a fazer esse trabalho, vamos fazer. É a vida, é a vida. Estou ganhando bem, não posso reclamar. Tá ganhando uma fortuna, tem que fazer. Uma fortuna que tá ganhando. Bom, seguinte, hoje o nosso programa é aquele, a gente vai voltar um pouco para aqueles programas de tema livre, a gente vai falar sobre alguns assuntos, vai falar indicações de filme ou desindicações de filme e vai ler também o comentário do programa anterior, que foi bem polêmico e teve bastante sucesso, né? Então a gente vai ler alguns dos comentários, teve muita gente comentando, acho que foi o recorde até agora dos nossos podcasts, o do programa anterior que comentamos sobre política, né? Obviamente que política tem que dar muito comentário, né? E vamos lá, vamos também voltar ao assunto. Bom, enfim, vamos falar um pouco do podcast aqui. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você aproveita para assinar também, se inscrever no canal, no podcast, se você é de áudio, se inscreva, por exemplo, no Spotify, você clica no coraçãozinho que fica à direita da tela, que aí você sempre vai receber notificação de episódios novos que chegarem todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras temos episódio novo, faça chuva, faça sol, certo? E é isso daí. E para escrever para a gente, você pode escrever no e-mail semfreiopodcast@gmail.com ou pode fazer, se você estiver assistindo em vídeo, pode fazer no próprio YouTube mesmo, comentário, lá na página do YouTube, que a gente vai responder também. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Antes, deixa uma dica que meu pai deu em off, que eu achei muito interessante. Quem quiser participar do podcast aqui, meu pai sugeriu essa ideia. Então, assim, de repente a gente combina. Você manda alguma mensagem, se estiver interessado em participar, mande uma mensagem, a gente faz um programa também com você. A gente vai ter bastante convidado a partir de agora e essa ideia é legal. Já que você está abrindo, acho que é muito interessante isso, né? Já que é sem freio, mas seria interessante ele sugerir alguns temas para a gente discutir também. Seja filme, série ou tema político, a situação das cidades, do país, do inferno, sei lá. Pode. É verdade, surgiram temas, inclusive eu gostei muito da ideia do programa anterior, que foi um tema único e a gente debateu sobre esse tema. Inclusive foi um debate mesmo, isso foi interessante também. Até opiniões divergentes também são legais. Então, é interessante, acho que o programa rende bem também. Então, se sugerir um programa para uma pauta, um programa falar inteiro sobre tal assunto, se render esse assunto, a gente fala. Se não render, de repente a gente fala no meio do programa também, sem freio normal, né? Seria muito bom fazer a 3 esse podcast com um ouvinte / assistente, né? Seria muito legal. Pois é, com certeza. Bom, por que eu quis fazer esse programa logo? Porque é o seguinte, a gente começou o tema e depois parou no meio, que era aquele tema que a gente falou sobre viagem de avião, foi o programa número 6, Sem Freio número 6, a gente conversou sobre viagem de avião, filmes biográficos, falamos sobre vários assuntos, que inclusive foi um dos meus pessoais programas favoritos. Então, assim, e a gente prometeu que ia continuar com o tema de outros filmes que eu assisti no avião e que ia suscitar um outro assunto para a gente conversar aqui. Inclusive um assunto que talvez gere uma polêmica, é uma polêmica no meio nerd, talvez gere essa polêmica aqui. Eu vou falar daqui a pouco, não vou ainda entrar no assunto. Mas é o seguinte, já que a gente vai voltar para esse tema do programa de avião, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns comentários desse programa também, tá? Porque aí a gente já aproveita, depois mais pra frente, a gente vai voltar para aquele assunto de política. Mas agora eu vou ler um pouquinho desses comentários do programa de avião pra gente continuar o tema, beleza? Então temos um comentário aqui do Rafael Rodrigues. Grande Dimitri, seu pai é top demais. Olha aí, ó, te elogiou. Obrigado. Quando está os dois, fica melhor ainda o podcast, olha aí. Por isso que eu intimo meu pai. Hoje eu cheguei há 5 minutos atrás e falei, ó, vamos gravar um sem freio agora. Como assim?
Bom, vamos lá, vamos gravar agora. Mas não tenho dó, não, porque eu estou recebendo muito bem. Tá ganhando muito bem, tá ganhando milionário. Ganhando mais do que mereço, vai, para dizer a verdade. Então vamos. Muito bom. O Rafael comenta aqui, né, que a gente falou sobre o cinto na poltrona de avião, né? Cinto em poltrona em queda de avião é para que achem o que sobrou de você. Só se for. Achei legal esse comentário também, viu? Muito bom. Achei pior que ver. Boa, bacana, não tinha pensado nisso. Faz viu? sentido, faz sentido. O Glaudston Neto, que sempre comenta também, beijo no coração aí, Glaudston. Gosto muito de ouvir essas discussões. Infelizmente, eu não gosto muito de assistir filmes biográficos, mas realmente tem filmes bons e ruins em todos os tipos de filmes, e eu assisto a qualquer filme, independente de qual seja. Por mim, é importante que mostre algo que me cative. Estou gostando cada vez mais da temática abordada no canal. Olha aí. Muito bom, Glaudston. A Cíntia, minha querida Cíntia, beijo no coração. Vou dar um spoiler aqui. Cíntia logo vai participar do programa aqui. Spoiler. Cíntia, do canal Viajando com a Cíntia. Ela comentou aqui dos micro-ondas, que a gente falou dos micro-ondas do pipoca. Os meus micro-ondas sempre tiveram pratos que giravam. Que a Cíntia é chique, né? Mas que ela é novinha, né? Novinha, não, é velha também, é velha. Não, mas ela escuta, eu tive o primeiro micro-ondas que saiu, posso garantir que não tinha prato que girava. O seu primeiro micro-ondas, você esquentava carne de dinossauro nele. Acho que sim. E a Cíntia também comenta do Fred Mercury, né? Que a gente falou da dentadura no filme, que ficou tosco. Mas o Fred Mercury tinha um problema nos dentes mesmo, que ele nunca quis mexer porque mudaria a voz dele. Por isso que colocaram a prótese, no ator, né? Mas eu achei que no filme ficou muito forçado. Falando do filme Bohemian Rhapsody, né? Bom, é isso. Agora vamos voltar para o assunto. A gente estava falando de avião, vamos voltar para o assunto de filmes de avião. Os filmes que eu assisti no avião e eu quero comentar, e depois vai dar essa polêmica aqui. Muita gente vai ficar com raiva. Eu acho que vão ficar mais com raiva do que eu vou falar do que do de política, hein? Do que do vídeo de política. Tô com medo. Meu Deus. Eu tô achando. Bom, vamos lá. Eu vou falar minha lista de filmes que eu assisti no avião. Continuar. Teve muitos filmes, né? Assisti muitos filmes. Então, é uma viagem de quantas horas? Só para uma viagem de, sei lá, 40 horas, sei lá quanto tempo, ida e volta. Haja filme. Haja filme, pois é. Então, assim, eu vou falar a lista de filme e depois eu vou falar um debate, vou iniciar um debate, que aí eu quero que meu pai participe também desse debate. Que é a polêmica que os nerds vão ficar com raiva aqui. Vamos lá. Eu já sei, mas é a vida. Bom, o primeiro filme que eu vou falar é o filme Venom, que é um filminho do inimigo do Homem-Aranha. Filminho, né? Não tem outro nome para falar. Eu nem anotei o que eu ia falar, porque é aquela coisa. É filme do ficar dando soquinho, aí um dá soquinho, se transforma em monstro, enfrenta o boss no final e pronto. É aquele, sabe, né? Sabe o que é, né? É isso aí. Vou ler só a sinopse aqui para não ficar muito vago. O jornalista Ed Brock... Filme de ação. Filme de ação, filme de super-herói. O jornalista Ed Brock desenvolve força e poder sobre-humanos quando seu corpo se funde com um alienígena Venom. Dominado pela raiva, Venom tenta controlar as novas e perigosas habilidades de Ed. Então, aquele filme para criança. Oi, você assistiu isso daí? Pelo amor de Deus. Eu assisti, só que eu assisti adiantando. Só para assistir as lutinhas. Eu dormia, eu não ia perder meu tempo, não. Dormir acho que eu ganhava mais. Eu acho que se eu dormisse eu ganhava mais. Acho que Pode sim. ser. Eu só assisti adiantando, a parte do diálogo eu adiantava para as lutinhas só. Entendeu? Eu fiquei vendo as lutinhas muito. Esses filmes do Homem-Aranha, inclusive, eles fazem porque a Sony, né? Acho que a Sony é detentora dos direitos do filme, do cinema, do Homem-Aranha no cinema. Então eles têm que fazer um filme de anos, tempos em tempos, senão eles perdem o direito. Então eles fizeram esse filme de qualquer jeito, só para não perderem os direitos de imagem do Homem-Aranha no cinema, entendeu? Então, assim, filminho. É isso, basicamente. Não tem mais o que falar. Filminho. Quer nota? Não vou dar nota, porque eu nem assisti o filme inteiro. Foi adiantando só pra assistir as lutinhas. Outro aqui que também, de novo, a mesma coisa. Assisti o filme do Aquaman. Vixe. Até olha, você tem razão. Se eu tivesse dormido, eu ganhava mais. É a vida. O que é isso? É um super-herói que vive na água? É um super-herói que vive na água. Eu não assisti e já sei o... Você já sabe isso. O que acontece no final da história? Conta aí pra gente.
Você não assistiu o filme. Conta aí. Não, não. conta. É um super-herói que vive na... Conta aí no final da história. Eu não vou falar que ele devia se afogar, né? Ele perde os... Quer se afogar, não dá, né? Sei lá, ele salva o mundo. Salva o mundo. Ele enfrenta o inimigo, né? Tem a luta com o inimigo final. Ecologia, sei lá o quê. Pronto. Sensacional. É isso o filme também. Tá falado do Aquaman aí, meus queridos. O pessoal vai me xingar tanto que... Um detalhe do Aquaman é que participa a Nicole Kidman. Ela é a mãe do Aquaman. Mas ela já é mãe, coitada. Ela já é mãe. Coitada, já é mãe. Coisa triste, hein? E ela aparece só no começo do filme também. Só pra falar que ela aparece também. Que coisa, hein? Nicole Kidman, mãe do Aquaman. Quem diria, né? Que é? Pois é. É basicamente isso. Tá falando do filme também. Eu não vou dar nota, né? Eu não vou dar nota. Você assistiu só tranqueira nessa viagem, meu? Tem coisa pior. Coisa pior, não sei se tem coisa do mesmo nível. Vamos lá. Para de gravar e pronto. Vamos falar de futebol, que é melhor. Olha, eu só não preferia falar de futebol, só isso, mas tudo bem. Ganhamos dos irmãos ontem, pô. Tô mais felizinho. Tô contente. Sempre já datou o vídeo, quando que a gente gravou. Já datou o programa, tá vendo? Falou de ontem. Hein? Falou de ontem, já datou o programa, já. Mas ganhamos legal, foi bom. Eu adoro ganhar deles, porque eles jogam muita bola, por isso. Conseguiu um resultado positivo? Conseguiu, foi bacana. Isso que importa. Com resultado positivo sempre. Bom, vamos lá para mais um filme. Esse eu vou ter um pouquinho mais para falar. Eu vou falar mal também, mas eu tenho um pouquinho mais, pelo menos. Tá? É o filme Ready Player One. Eu não sei como chama em português. Jogador número 1, chama em português. Já ouviu falar? Você assistiu? Não. Meu pai tá até ficando com sono com esse programa aqui. Daqui a pouco a gente vai pra política, hein? Daqui a pouco vai pra política. É que eu sou obrigado a falar porque eu prometi. Eu só tô falando porque eu prometi. O Jogador número 1 é dirigido pelo Spielberg, tá? Só que o Spielberg, infelizmente, ele já é falecido, né? Spielberg, ele faleceu nos anos... Quando que ele faleceu? No meio dos anos 90, né? Spielberg faleceu. A Lorena tá me atrapalhando aqui, meus queridos. Lorena, vai lá com o Eriquinho, por favor. Fala, meu amor. Pode assistir desenho, meu amor. Aqui é sem freio. Deixa eu falar a pergunta dela. Ela veio falar assim: papai, eu tenho uma pergunta. Eu tenho que brincar ou assistir desenho? Ou eu posso assistir desenho? Pode assistir desenho, tá bom. Ela é obediente. Não sabia que vai lá, Eric, vai assistir desenho com a Loreninha lá, por favor. Bom, vamos lá. Esse filme do Spielberg, ele foi feito depois que o Spielberg morreu já, né? Já depois do Spielberg morreu, porque o Spielberg morreu em mais ou menos meados dos anos 90. Então isso foi feito, ele dirigiu esse filme depois de ele já ter morrido, basicamente. Meu pai não tá entendendo a minha ironia. Tem certeza que ele morreu? Meu pai não entendeu minha ironia. É uma ironia. É uma ironia. Não, é bom, porque não entendi nada. Pô. Não entendeu? Não. Bom, deixa eu explicar. Então, eu vou ter que explicar a ironia, porque então, se meu pai não entendeu, vários não vão entender também. Spielberg deixou de fazer filmes que prestem há muito tempo já, né? Sabemos disso. E esse daí foi uma tentativa dele voltar a fazer filme popular. Porque faz muito tempo que ele não faz filme popular também, não faz filme que engata, né? Inclusive. Tem a filmografia dele. Quer ver? Vou falar aqui para vocês uma coisa. É que tem muito, como produção tem muito. Diretor, por exemplo, quer ver? É que ele tem bastante filme que ele tá fazendo porque ele quer fazer, porque ele gosta. Mas sei lá, tem o Bom Gigante Amigo. Isso é porcaria, pelo amor de Deus, né? O Ponte dos Espiões, Lincoln talvez seja bom, talvez, não sei, eu nunca assisti. Tem o Cavalo de Guerra. Oi? Lincoln seria do presidente? Do presidente, talvez seja interessante. Não sei. Ninguém nem ouviu falar desse filme, né, que ele fez. Tem um que ele fez que foi sofrível, As Aventuras de Tintim. Era uma animação, também muito ruim também. Timeless Call, não sei qual que é, um documentário curto. E antes desse ele fez o pior filme do Indiana Jones, que é o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Aí foi pra cimentar o túmulo mesmo, porque esse filme é um lixo, né? Acabou com o Indiana Jones. Então, assim, ele tentou fazer um filme popular. Eu vou ler a sinopse desse filme.
se eu conseguir, porque aqui está em inglês, eu quero ler em português. Espera aí. Desculpa aí. Eu quero ler em português, porque assim, é Spielberg tentando voltar a ser popular, né? E a sinopse é a seguinte: em 2044, Wade Watts, assim como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo Oasis ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday, morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, Watts tem que abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir. Então, basicamente, o filme se passa dentro da realidade virtual. O cara usa aqueles óculos de realidade virtual e se passa dentro. E tem alguns momentos fora em live action, e dentro da realidade virtual é em computação gráfica. Tá? Pode ser interessante, viu? Estou gostando. A ideia é interessante e o que é legal são as referências à cultura pop, principalmente dos anos 80. Porque o criador do jogo ele era fã dos anos 80. Então tem muita referência aos anos 80. Tá? Isso é legal. Tá? Isso é interessante. Vou dar a melhor, para minha opinião, a melhor referência foi a referência ao filme O Iluminado, de Stanley Kubrick. Então tem uma hora que eles vão ao hotel o hotel do filme Iluminado, lá dentro da realidade virtual. Sei. E tem várias referências a isso, é muito legal. Isso é interessante para quem gosta. Eu adoro o filme Iluminado, é um dos meus top 10, então foi interessante. Oi? Do Jack Nicholson, né? Com o Jack Nicholson, meu querido Jack Nicholson, e dirigido pelo Stanley Kubrick. Então, assim, eu adorei. Essa hora eu adorei. Eu acordei, inclusive, essa hora. Foi a hora que eu acordei. Porque o resto tá difícil, foi difícil. O que acontece? O filme tem muita referência, né? Inclusive, os advogados do departamento de licenciamento foram os que mais trabalharam nesse filme. Porque é muito licenciamento, é muita referência, entendeu? Muita coisa que tem direitos autorais mostrado no filme. Basicamente, resumindo, o filme é divertido, mas é vazio. Ele é vazio, ele é só se contenta nas referências, entendeu? Você vai assistir só pelas referências, né? Outra coisa, ele tenta explicar demais também. Ele parte do pressuposto que você não sabe aquilo. Então ele tenta explicar o óbvio. Então, se quem é mais nerd, tipo eu vou já saber, mas não, ele explica pro outro que não é nerd, ele tenta justificar tudo, né? Então isso é um problema também do filme. Outra coisa é a falta de perigo real que tem no filme. Esse filme é filminho pra criança, né? Então é filminho do bem contra o mal, tem o vilão e bababá. É a babaquice de sempre, né? Porém, ele tem a falta do perigo real, porque o perigo é na realidade virtual, entendeu? Se você morre na realidade virtual, você volta, entendeu? Aí eles até tentam criar um perigo real, mas não tem. Não tem. Ninguém morre de verdade lá no jogo, né? E aí o vilão do filme, ele representa uma ameaça de verdade no final, para tentar justificar, para tentar pelo menos ter essa tensão que falta ao filme, né? Porque é o único momento que aí o vilão precisa realmente apresentar uma ameaça. E o que mais? Tem outras besteiras, né? Vou dar um exemplo de outras besteiras que tem o filme. Por que as pessoas usam roupa que sente dor dentro do jogo? Então, uma roupa na realidade virtual é opcional, você não é obrigado a usar aquilo. Mas é uma roupa que você sente dor. Então, se no jogo você tá lutando, você sente o soco. Não era mais fácil você só tirar essa roupa que você sente o soco? Mas não, eles ficam usando essa roupa. Entendeu? Ué, mas é que pro virtual fica mais real, né? Não, mas não é obrigado, entendeu? Você não é obrigado a usar isso. Mas isso dá para fazer, isso é psicológico, né? Tudo bem, se eu estiver jogando um jogo de verdade... Tem lá uma nuance de masoquismo nessa parada aí, pode ter, não sei. Pode ter, só se for. Mas... É a famosa lutinha, né? Sempre vai ter a lutinha, não tem jeito. Mas pode ser que também o cara queira se transferir pro... né? Fazer o real e o virtual ficarem mais nivelados, ficarem mais parecidos. Sim, mas isso é opcional, isso é dentro do jogo, e eles não são obrigados a jogarem, entendeu? Por exemplo, se a pessoa leva um chute no saco, aquele chute dói de verdade, porque é uma roupa, que inclusive existe já protótipo disso, tá? Isso é uma coisa
próxima à realidade, inclusive. Oi, vai vender isso daí, pelo amor de Deus? Não, mas não é que você vai sentir dor. O que já existe, você vai sentir a pressão. Então, você sente um soco aqui, você leva um soco no peito, você vai sentir uma pressão aqui no peito. Isso é muito interessante. Você não vai sentir a dor, entendeu? Que a dor é idiotice, que num filme é idiotice isso, né? Mas, entendeu? A ideia é legal. Bom, mas resumindo, o Spielberg parece que ele perdeu a mão. Infelizmente, tá? Espero que no próximo Indiana Jones, que o Spielberg tá prometendo que vai fazer, espero que ele volte, porque perdeu a mão para mim, desculpa, mas não dá. Seria interessante fazer uma comparação dos filmes mais que representam mais o Spielberg no início da carreira, né? Para ver qual que é a diferença. Será que o roteiro é melhor? Será que os recursos para fazer os filmes são melhores? Ou será que é um enxugamento, uma redução da massa cerebral do cara e perdeu realmente a inspiração, ou sei lá o quê? Pode ser um pouco de tudo, pode ser que estamos vivendo outros tempos, né? Quando ele fez, sei lá, Tubarão, era uma inovação, né? Foi o primeiro, não existia filme de pipoca, né? O Tubarão é um filme pipoca, né? Filme para se divertir, filme para criancinha. E não existia isso, né? Os anos 70, o cinema era muito denso. Então isso chamou muita atenção das pessoas e ele acabou sendo elevado. ET, o próprio ET é um filme difícil de ser assistido hoje em dia. Não sei se você já tentou. Tenta assistir, é muito difícil de ser assistido. É difícil hoje, né? Mas sim. Na época era novidade. Novidade, sim. Pô, inclusive vocês assistiram, me lembro quando a gente assistiu o ET. Lembra onde nós assistimos o ET, não? Lembro, conta aí, eu lembro, mas conta. Nós assistimos em Santos. Fomos passar um fim de semana com o Betão e a família lá, e aí nós fomos ao cinema. Beijo pro Betão, meu irmão. Pois é verdade. Eu lembro até hoje. Olha como é interessante a experiência de cinema você levar a criança. Porque eu lembro até hoje detalhes dessa experiência de ter ido assistir o ET. Olha que interessante. E eu lembro de... Oi? Foi legal. E a tua irmã era pequenininha nessa época. E foi muito interessante. Como que a gente não esquece, né? Porque o filme também foi marcante. Senão teria esquecido. Mas eu acho que é mais pelo cinema do que pelo filme em si. Não? Tá bom. Não se compara quando eu fui assistir o Império dos Sentidos com a minha mãe, né? Eita! Como assim? É muito louco isso. Quantos anos? E ela gostou, viu? Não. Vamos mudar a pauta agora, pelo amor de Deus. Agora sim. Eu já era grande. Eu levei, eu era mais do que adolescente, acho que já era adulto. Acho que não era casado ainda, mas estava casando quase. Viu? Eu vou ler a sinopse do Império dos Sentidos aqui, agora a gente vai para o Império dos Sentidos na pauta aqui. O pessoal não está entendendo o que significa isso. Será que ninguém conhece esse filme? Eu acho que ninguém conhece. Vamos lá, eu já assisti. Até outro dia tinha no YouTube esse filme, hein? Hoje eu não sei se tem mais. Eu acho que não pode, hein? Esse filme não pode, porque tem sexo explícito. Tinha assim, mas atualmente acho que eles fazem uma censura, porque o filme, para a época... Que ano foi esse daí? Não, nem para época. Para hoje é pior ainda. Para época ainda podia. Hoje é pior ainda. Hoje que vivemos em tempos, né? Não vou falar. Tempos sombrios que vivemos, a gente não pode mostrar isso. Não. Eu vou ler a sinopse, espera aí. O filme é de 1976, tá? Nossa. Vamos lá. Ex-prostituta se envolve em um caso de amor obsessivo com o senhorio de uma propriedade onde ela trabalha como criada. O que começa como uma diversão inconsequente transforma-se em uma paixão que ultrapassa limites. É um filme japonês. Isso. Do Nagisa Oshima. Da Nagisa. Acho que Nagisa é nome feminino, inclusive. Então é uma diretora. Mas e aí, você foi, como que foi isso? Conta. Sei lá, ela quis assistir, eu sabia, né? Mais ou menos do que se tratava. Eu falei, mas é pesado isso daí. Minha mãe já devia ter quantos anos, sei lá. Mas acho que era mais velha do que eu, talvez. Provavelmente, provavelmente. Faleceu com 88 anos. Não, talvez tivesse a minha idade, viu? Um pouquinho menos, talvez. Foi só tua mãe ou teu pai também?
Meu pai acho que foi também, eles não se largavam, pô. Olha só. Teu pai deve ter dormido no cinema. Não sei não, viu? Acho que ele ficou interessado. Olha, gostaram, hein? Animou. Acho que ele ficou animado, Animou. lá, viu? Agora sim, é um filme que provavelmente ela deve ter se interessado em assistir, porque todo mundo devia estar falando disso na época. Devia ser um escândalo da época. Sim, né? sim. E em plena ditadura militar, né? O Brasil tinha um atraso de lançamento de filme, ele não lançava imediatamente. Se o filme é de 76, deve ter lançado provavelmente em 78, por aí. Demorava uns 2 anos para o filme. Né? 78, eu acho que sim. Mas todo mundo está falando, né? É que nem o Calígula também. Quando lançou, todo mundo falou, né? Foi impressionante esse filme na época. Realmente foi um salto, né? E depois acho que a gente, não sei se regrediu ou mudou muito, né? Regrediu, né? Regrediu. Esse filme sim. Não, existem outros filmes. O que acontece? Esse filme era numa época em que havia uma mentalidade um pouco mais aberta para a experimentação. O assunto até voltou, que a gente estava falando do Spielberg. Então, anos 70, o cinema nos anos 70 era muito experimental, era geralmente pessimista, o cinema mais mainstream era pessimista, e adultos iam para o cinema nos anos 70. Sim. Hoje, a diversão era ir ao cinema, hein? Pois é. Namorado, um casal ia ao cinema. A gente, nessa época, morávamos em Mogi das Cruzes, tinha 3, 4 cinemas. Então, fim de semana, sábado era num cinema e domingo era em outro cinema. Né? Não tinha shopping center na época, viu, pessoal? Que tristeza. Mas o que acontece é o seguinte. E era a diversão do adulto. Hoje em dia é só criança que vai pro cinema. Adulto não vai mais. Quando que você foi no cinema a última vez? Não me fala, nem sei. Nem sei qual filme que foi. Não, realmente. Não sabe mesmo, assim? Não sei, não me lembro. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu lembro que você foi assistir Titanic. Será que foi o Titanic o último? Não sei se não foi Titanic, não, viu? É bem capaz. Até porque é tremendamente incômodo hoje em cinema, né? Caro! Além de ser caro, o pessoal é mal educado, celular, entra quando o filme já começou. É muito ruim. A última experiência, eu me lembro, foi muito ruim. Eu falei, eu só volto aqui quando as coisas mudarem. Eu não voltei mais. Eu também evito ir no cinema. Eu também não tenho mais saco para ir no cinema, mais paciência. Então, assim, eu só vou, geralmente, para assistir Star Wars. Entendeu? Star Wars, eu tenho que ir, eu tenho um contrato comigo mesmo, que Star Wars eu tenho que assistir. Mas é só também, só. O resto, eu vou no cinema se for de graça. Tem cinema de graça, às vezes, aqui no Canadá. Quando tem, beleza, leva as crianças, entendeu? Mas, se não, é só para Star Wars mesmo. Não tenho mais saco, desculpa, né? E só passa, em cinema, só passa filme para criancinha, hoje em dia. É um círculo vicioso, é o segredo de Tostines aí. Será que só passa filme para criancinha porque só criancinha vai assistir? Ou será que só criancinha vai assistir e é por isso que só passa filme para criança? Sei lá, entenderam, né? O que é? Qual que é a resposta para isso? Não sei. Ele espera os comentários, eu não sei. Star Wars, por exemplo, é um filme para criança. Mas eu amo e é um momento que eu volto a ser criança. Tem os nerds, né? Tem os nerds que têm ligação afetiva com esse filme. Esse é o problema. Pois é. Não, e eu volto a ser criança. A gente vai falar mais de Star Wars em breve, inclusive, né? No podcast, quando lançar mais, em breve, vai lançar nosso querido... Não vou datar o vídeo, mas vai lançar em breve aí. E aí a gente vai falar muito de Star Wars aqui. Mas a minha sensação de voltar a ser criança, sentar no cinema e assistir um episódio novo de Star Wars, eu volto a ser criança e é espetacular essa sensação. Você não teria um filme que você pudesse fazer isso? Teria algo para você, não? Pensa aí. Ou continuação de um filme que para você voltar a ser criança. Mas que as coisas mudaram muito, né? Não é que a gente não assiste filme, mas você assiste em Netflix, em YouTube, essas coisas todas. A hora que você quer, pausa a hora que você quer. Então, os hábitos mudaram muito, né?
Eu não tenho os filmes marcantes que eu assisti quando era namorado, a gente não tinha se casado ainda, que era fim de semana, ia a 2 filmes religiosamente, mas também Só não podia ia. assistir o filme quando era namorado. Bom, eu não falei isso, mas Falar uma né, coisa para vocês. Ó, é mais você ou já menos. imagine por quê, né? Mais ou menos. Eu também não estava muito preocupado com o filme. Olha aí, Eu ó. sei que tinha aqui, mas beleza, a gente ia. E não tem grandes. É engraçado que me remete mais à infância, os filmes de Bang Bang, né? Que naquela época era quase 100% dos filmes que eu assisti era dessa linha aí, né? Pois é. Você não teria um bang bang. Se eu te passasse um bang bang no cinema, você não faria você voltar. Faria? Provavelmente não, mas eu gostava muito, né? Que, É uma sensação assim, que eu acho que assim. Que é uma coisa que acontece mais. Eu não quero puxar a brasa pro Star Wars, mas acontece mais com Star Wars mesmo, entendeu? É a sabe? coisa que a gente volta a ser criança. Você nunca assistiu Star Wars, inclusive. Não, Olha aí. Olha aí. não assisti. Imagina? Um dia a gente vai fazer a experiência, ele assistir todos os 9 Pelo filmes amor de de uma Deus. vez, na Oh, sequência. Na oh, sequência, não pode é, assistir o primeiro 1, 2 e 3, não pode assistir. Tem que assistir primeiro o 4, 5, 6. Aí depois vê o resto. Essa é a ordem certa. Bom, vamos lá. Voltando ao Império dos Sentidos. É um filme que tem sexo explícito, inclusive. tem. Certo? E passava no cinema. Não é um filme pornô, tá? Veja bem. Não é um filme pornô. E é isso que me fascina nesse filme. E tem vários assim. Se vocês quiserem, eu vou com uma lista. Eu vou até anotar esse Ó, tema. então anota um aí que é muito bem feito, na minha opinião. Ah, Era nessa linha. Os Emanuele, os filmes da não, mas então. Emanuele, mas com a Silvia Cristel. Cristel? Cristel. Sabe quem é Legal, Silvia vou Cristel? anotar. Mas Uma eu vou discordar. Só que esse não é de sexo explícito, hein? Não, mas é muito. Mas é bem feito esses filmes. Alguns Não, é deles bem são muito feito, bem mas o que eu feitos. estou discutindo é legal. A gente pode até falar desse, já anotei, inclusive. Mas esse é um softcore, ou soft porn, se preferir. O, o Império dos Sentidos não é um filme nem soft porn, nem pornográfico. Ele é um filme de história, ele é um drama, pesado, inclusive, pesado, lento, né? Ele é arrastado, mas ele tem algumas cenas de sexo explícito real. Sim. Então, existem alguns poucos exemplares no cinema de filmes assim. Que eles são uma história, é um filme sério, mas como é a vida, é um slice da vida, né? Uma É, fatia da vida, mostra também. vou fazer um pouco de ironia, né? Só que depois o artista não pôde mais fazer, né? Por quê? No final do filme ele não pôde mais fazer. Ah, olha aí, ó, tá vendo? Quer dar Mas isso é spoiler ironia. aí. Eu não vou falar mais nada. É verdade, ele vai ter um impedimento. Todo Quem mundo vai assistir quiser esse que filme agora. assista. Quem quiser que assista. Ele vai ter um impedimento aí. É um Vai. plot twist, não vai falar, mas ele vai ter um impedimento que ele não vai poder fazer, é verdade. Mas é bom esse filme. Agora você está falando, eu tô lembrando. É muito bom esse filme. Eu tenho o DVD dele, inclusive, original. Muito bom. Legal isso. Reassistir isso é Tá aí, interessante. tá aí com você aí, inclusive. Tá Pode pegar e louco. assistir. Comigo não. Tá aí porque ficou com todos os Não meus tem esses DVDs. filmes aqui não, pô. Olha, esse filme não. Essas coisas não pode, não. Família de bem, né? O cidadão de bem não pode ter esse filme, não. Bom, deixa eu passar de novo, só para terminar minha lista de avião. Depois a gente Vamos vai lá. pro lance da política. Gostei dessa tergiversada, que deu uma bonita palavra. Gostei disso. Foi muito bom que deu uma variada no nosso assunto aqui. Mas vou voltar. Próximo filme que assisti no avião, Homem-Aranha no Aranhaverso. Meu pai vai xingar aí de novo. Hein? Pode xingar. Durmo. Eu passo, durmo. Deixa eu explicar por que eu assisti esse filme. Esse filme é uma animação e muita gente tinha comentado muito bem desse filme, falou que era melhor que os filmes do Homem-Aranha e diziam que a animação era uma animação que quebrava paradigmas. Era uma animação diferente. O estilo visual da animação quebrava paradigmas. Assim, achei ele tecnicamente muito bonito. O que eles fazem? Eles fazem com menos frames, para parecer uma animação meio stop motion.
Então, o movimento dos personagens é meio travado, de propósito. É legal isso, é diferente, foi ousado. E visualmente tem muita coisa ousada nessa animação. Então, eu sabia que era filminho para criancinha, mas eu assisti só pela animação, né? O que eu posso dizer? Quem gosta do Homem-Aranha é um bom filme. Um ótimo filme, acho que eu diria. Para quem gosta do Homem-Aranha, tá? Tecnicamente, ele é muito bonito. E é o mais perto de uma história em quadrinhos que um filme pode chegar, tá? Então, assim, isso é elogio ou não, dependendo do seu ponto de vista, Então né? é por isso que você gostou, né? Eu não gosto muito de super-herói. Eu tenho esse problema, né? Eu deixei de gostar de super-herói. Mas eu me doei a assistir esse filme pela técnica que falaram, porque era diferente. Ele tem umas coisas ousadas, ele mistura visual de personagens diferentes de outros universos. Então isso é muito legal, diferente. Ele mistura muito visual. Então é conflitante o visual de um personagem com o outro. Eu achei isso ousado e por isso merece meus aplausos, assim. Agora, tem as lutinhas que cansa de lutinha, né? O filme podia ser mais curto, porque esse negócio de lutinha, eu não tenho mais paciência pra lutinha. Se eu quero ver lutinha, eu vou jogar videogame, eu prefiro lutar. Eu não quero ficar vendo o personagem lutar, eu prefiro eu lutar lá no videogame, entendeu? E eu achei que esse filme, basicamente, ele é mais um caso em que a estética se sobrepõe ao conteúdo. Então a estética é muito bonita, mas o conteúdo, né? Conteúdo é uma coisa de sempre que a gente já conhece. Lutinha com o final boss, enfrenta o chefão no final, salva o mundo e aplausos para o herói. Então não dá mais, né? Não dá. Vamos mudar um pouco, né? Vamos mudar um pouco. Outro filme. Só fazer Pode falar. uma piada interna aí. Depois de assistir esses filmes, acho que você vai ficar com medo de avião, como diria o meu glorioso Belchior. Belchior, né? Foi por medo de avião que eu assisti tanto filme de super-herói. Falar uma Pelo coisa. menos não fica pensando em. O que acontece? Eu escolho esse filme de super-herói no avião, por quê? Porque você não precisa de muita concentração. Fica aquele barulho no ouvido, e aí você pode adiantar, entendeu? Adianta, vai pra cena da lutinha, que é o que importa, entendeu? Então, assim, eu resolvi falar assim, eu vou tirar o atraso, vou assistir todos esses filminhos ruins. Desculpa quem gosta, mas pra mim, eu não gosto, eu prefiro um filme com mais conteúdo. Desculpa quem gosta, tá, pessoal? Também não vamos... É que pra mim é tudo igual, eu não consigo. Desculpa. Tá? Você, falando em filme com conteúdo, vou voltar para os antigamente. E lá Aqueles vai ele. filmes franceses dos anos 70. Tem muito Aquilo filme tem bom. conteúdo? É espetacular. Como assim não tem Aliás, conteúdo? só tem, né? Porque aquelas cenas longas, que o cara fica olhando, fica Peraí, tá meia falando hora mal ou olhando. bem desses filmes? Hein? Tá falando mal ou bem? Eu não entendi. Não, eu estou falando bem, eu gostava. Fala um aí que você lembra. Tem alguns emblemáticos, por exemplo, Blow Up. Blow Up. Blow Up é um filmão. A própria Barbarella é um filme interessante, só que não, acho que não era francês. O Blow Up, História de um Fotógrafo. É bom que meu pai traz uns outros filmes que ele vai lembrando no caminho aqui e a gente dá uma diversidade maior no programa. Isso mesmo. Vou ler a sinopse aqui, pessoal. Vale Filme a pena, de viu? 1966. Nossa Senhora. Espetacular esse filme e muitos filmes de hoje em dia meio que copiaram ele. Grande Viu? atuação daquela inglesa, como é que é o nome daquela moça lá? Excelente. Não. Jane Birkin, dela que Não, tá falando? Jane Birkin também trabalhava, mas acho que não é ela, não, uma outra, hein? Será que é só com a Jane? Daqui a pouco eu posso te falar. Mas vamos lá. Estou confundido. Um fotógrafo de moda de Londres decide fotografar um casal misterioso em um parque. Quando revela os negativos, acredita ter fotografado um assassinato. Ele retorna ao parque e descobre que há, de fato, um cadáver no matagal. Bonito. É interessante, só que assim, ele é bem lento, né? É. Ele é assim, é do Michelangelo Antonioni, tá? Ele é bem lento, ele é bem arrastado. Vanessa Redgrave, você estava falando. Vanessa Redgrave, pronto. Exatamente. Ele é bem arrastado. Pra mim, assim, eu gostei do filme, que tem umas coisas que todos os outros, muitos filmes imitaram depois dele,
muitos filmes, você vai ver influência em muitos filmes, mas ele é muito, você tem que estar muito preparado, porque ele é arrastado. Blow Up, a tradução foi depois daquele beijo, se não me engano. Depois daquele beijo? Depois daquele beijo, é isso mesmo, tá aqui. Que memória, hein? Pelo amor de Deus, hein? Inclusive, você deve estar vendo aí, deve estar pesquisando. Não tô, não. Olha. É memória, juro. Se eu não me engano, tem um remake desse filme com o John Travolta. Se eu não me engano, tá? Mas não assiste o remake, assiste o verdadeiro, né? Por favor. É com o John Travolta ou com o Nicolas Cage? Não sei. Mas eu acho que é com o John Travolta. Mas bom filme, bem recomendado. No meio de tanto filminho que você vai esquecer, esse filme você não vai esquecer. Você vai assistir e vai lembrar. Eu vou lembrar de outros que Se você lembrar de mais algum, fala aí, porque é interessante. Só esse filme, ele não é francês, tá? Só que foi até... Não, mas é tipo francês, né? Tipo francês. Tipo francês. Com aquela mesma temática, com aquela mesma... Com a lentidão, né? Ele foi feito no Reino Unido e Itália, tá? Só para informar aqui o pessoal. Mas é um bom filme, você nunca mais vai esquecer e vale a pena. Realmente, ótima sugestão aí, vale a pena. Desses outros filmes que você vai assistir a lutinha no final, o Herói Salva o Mundo, você não vai mais lembrar dele daqui a 5 minutos. Esse filme você vai, tá? Bom, mais um aqui. É o último, tá? Prometo. Prometo que é o último. Depois eu vou falar um debate. Vou iniciar um debate que a gente meio que já iniciou aqui no meio, só que vamos continuar com esse debate. O último filme aqui que eu assisti no avião, que eu anotei, é o filme The Predator, O Predador. É o último filme, o mais recente do filme do Predador, tá? O quê? O filme do Predador nunca foi meu preferido. Eu sempre preferi o Alien, tá? Sempre o Alien teve mais no meu coração. Teve um episódio aqui anterior, um dos episódios anteriores que eu comentei sobre o último Alien, que eu também não gostei. Obviamente que eu também não gostei desse último Predador, tá? Óbvio. Ululante, né? Isso aqui é aquela coisa. Mesma coisa de sempre. Lutinha no final. E é isso. Não tem muito o que falar. É a bobagem de sempre agora piorada, né? E eu só vou dar destaque aqui. A única coisa que eu vou falar do filme é um destaque bizarro pro cachorrinho predador. Inventaram um cachorrinho predador que usa dread. É bonitinho esse cachorrinho. É uma das coisas mais ridículas, mas é bizarro. E procura aí o cachorro. A sua mãe aqui atrás só fez ouviu essa conversa e fez credo. O cachorrinho predador. Ai, que barato. O cachorrinho predador. É o filme do cachorrinho predador, resumindo. Ela fica quietinha, mas presta uma atenção. Atenção. Vou falar uma coisa para vocês. Bom, resumido é isso. Eu não vou mais falar sobre esse filme, não vou mais perder tempo falando sobre essa bobagem. É a bobagem de sempre. E assim, não dá. Não dá mais. Não dá mais. Né? Vamos inovar. Eu não tenho nada contra. Faz um filme do Predador, mas faz com conteúdo, entendeu? Coloca um conteúdo, entendeu? Super-herói eu acho mais difícil ter conteúdo, mas até dá. Entendeu? Agora eu vou começar com o discurso, com o tema do debate aqui. Aí você vai me ajudar agora. Eu tenho uma absoluta e total falta de interesse pelos filmes de super-herói. Eu não liguei para Vingadores, eu não poderia me importar. Todo mundo fala dos Vingadores. Os Vingadores. Eu não poderia me importar menos, tá? Eu assisti o Aquaman no avião sem som, só para você ter uma ideia. Sem som. Porque não fez falta nenhuma. Para mim o filme foi a mesma coisa de assistir com som. Entendeu? Eu só não vi o barulho do soquinho, da lutinha. Entendeu? Porque o que falavam, eu sabia que eu não precisava ouvir. Entendeu? É tudo óbvio, tudo repetitivo. Entendeu? É aquela coisa da lutinha, o American Way, que tem que ser, no final, o vilão, você precisa enfrentar ele com a lutinha, né? Não, mas esses super-heróis são mais modernos. E você está enquadrando aí os super-heróis mais antigos, por exemplo, Batman, Superman, todo mundo no mesmo saco. Tudo no mesmo balaio, tudo a mesma coisa. É que quando você fala em Batman, né, ele remete um pouco à infância, por causa de história em quadrinhos, essa coisa toda, né? Então,
eu gostei, né? Então, você gostava quando você era criancinha. Por causa disso, eu acho que é a mesma ligação afetiva que você tem com esse famigerado Star Wars, né? Sim, sim. É que assim, eu não vou puxar um pouco a sardinha. O Star Wars, ele também tem o bem contra o mal, tem um monte de bobagem, tudo bem. Mas para mim ele é um pouco diferente, ele sempre tenta surpreender um pouco. Apesar da bobagem do bem contra o mal de sempre. O que eu não suporto mais é o bem contra o mal. Entendeu? Será que é isso que tá... É que sempre teve o bem contra o mal, né? Isso é receita, né? Isso é receita. Tem essa receita em filmes, em novelas e pronto. Mas será que essa bobagem do bem contra o mal, que não existe, né? Não existe o bem contra o mal. Não existe o bem absoluto e o mal absoluto. Não existe. Mas será que essa bobagem... olha aqui a gente elevando o nível aqui. Será que essa bobagem do bem contra o mal tá... ajudando nessa polarização do mundo? Será? O que você acha? Não sei, não tenho. Acredito que não. Por quê, né? Por que ajudaria cada um? Ué, se você. Eu acredito no tal político. Se o político que eu acredito, se você não gosta dele, você é do mal. E você é meu inimigo. Não, mas aí é que tá, né? O que está faltando, então, é uma falta de reflexão. As pessoas, na minha opinião, estão seguindo receitas, estão seguindo modelos, né? Paradigmas pré-fabricados. Paradigma é pré-fabricado, é claro, mas estão seguindo paradigmas em vez de terem uma reflexão, né? Essa situação política que nós estamos vivendo é característico, né, gente? Não me interessa se é Bolsonaro, se é PT, eu quero que o Brasil vá para frente. Eu trabalhei muito para tentar fazer a minha parte, né? E, bom, não consegui, infelizmente. Mas tem muita gente torcendo aí. Tem muita gente virando super-herói. Entendeu? Mas tem gente torcendo a favor e contra, né? Sim. Quem torcendo, não é a favor, eu tô torcendo para o time dele, é o time. É o super-herói dele. Entendeu? Quem não é a favor é contra. Esse que é o erro, né? Ué, tem aquela famosa frase, acho que era do Bush, né? O Bush filho. Se eu não me engano, essa frase é bem emblemática. Se você não está comigo, então você está contra mim. E não é verdade, né? É só extremamente simplista, superficial, não é assim. Nós já falamos em outras gravações, em outros canais, a história as coisas não são preto e branco, né? Existe o cinza no meio disso. Acho que é um bom exemplo. Você deu um outro exemplo na época, mas eu dei o exemplo do preto e branco e cinza. Tem que ter um meio termo, gente. Tem que ter um meio termo, não pode ser assim. Se você polariza, você não consegue pensar. Então, está muito ligado a aspectos religiosos, fanatismos, etc. Né? Se eu não pensar, eu não consigo ser feliz. Isso sou eu, né? Me dá a opção, o direito, né, de pensar e de ter minha opinião formada, né? Nem tudo que vou citar o Lula de novo, fez estava errado. Para mim, ele fez muita coisa errada, mas ele fez algumas coisas certas. A gente tem que enxergar isso, né? Então, é isso que eu acho, como todos os outros fizeram, né? A gente voltou para a política aqui, era tá falando de super-herói. Eu já cansei dessa música. É que é bom falar. É que a gente tem uma predileção por esse tema, né? Não adianta querer esconder que vai voltar e não tem. Eu tenho mais algumas perguntas. Vamos voltar para o super-herói. Política a gente vai falar daqui a pouco, porque vai ler os comentários do pessoal sobre o programa anterior. A gente vai voltar para a política. Vai ter que voltar daqui a pouco. Mas vamos voltar aqui para o lance do super-herói, né? O que você acha que deve isso? Você acha que essa... Desculpa, mas para mim é um pouco de infantilização. Todo mundo leva a sério o filme, sei lá, dos Vingadores, acabou de lançar. E aí como eu falei, eu não tô nem aí. E eu fiquei vendo um monte de spoiler. Não, você não pode saber spoiler. Eu não tô nem aí, porque eu já sei que o mocinho ganha no final, ele enfrenta o vilão na porrada, vai dar soco no vilão, né? E no final ganha. Pode morrer algum super-herói no meio da história, morre e depois ele volta também, mas é sempre a mesma coisa. Entendeu? Por quê?
Porque eu não consigo mais perder tempo assistindo essas bobagens, entendeu? Para mim é bobagem. Vamos devagar. Vamos devagar. Diga. Filme de super-herói faz sucesso. Sim. Sucesso dá bilheteria. Sim. Cinema, ninguém vai investir num filme para perder dinheiro. Sim. Então, tem que existir, sempre vai existir esse tipo de filme, de situação, de música. Eu não posso fazer uma música para mim, só para eu escutar. Vai ter gravadora nessa parada, a mesma coisa. Imagina o investimento de um filme. Né? Então, ele tem que olhar pelo marketing, não tem jeito. Não, o que está errado isso é não é o filme. Eu acho que essa parte é indiscutível, ele dá dinheiro. O que eu estou discutindo é a paixão das pessoas por esse produto. Mas é por isso que dá dinheiro. Não, eu sei. Calma. Ele dá dinheiro, mas eu quero saber a paixão das pessoas por esse produto. O motivo que leva as pessoas a se apaixonarem e assistir um filme que ela já sabe o final, ela já sabe que o vilão vai ter a lutinha com o herói, ganhou e acabou a história. Qual é a paixão? Eu quero entender, entendeu? Bom, é muito similar à questão das novelas, né? 99% das novelas acabam num grande casamento. 99%, ainda, né? Hoje em dia ainda. Acaba bem. Não, mas eu não assisto, faz tempo que eu não assisto novela. Não, realmente, isso daí eu não assisto mesmo. Essa droga você tá curado. Mas a receita de novela é mais ainda rígida, né? Tem um bonzinho, tem um vilão, tem uma mulher bonita, tem um cara galonado. Porque é o marketing, pô. Não dá para ser diferente, pô. Imagina você um investidor. Ninguém assiste. Você, um investidor, investe alguns milhões de dólares para fazer um filme e não vai ninguém assistir. Não tem sentido, pô. É comercial esse troço. Eu vou falar uma coisa. Você está falando nisso? Eu vou puxar um outro que eu não ia nem falar aqui, mas vou puxar. Você me lembrou, vou puxar. A gente está com uma dificuldade muito grande de lançar nosso filme. A gente tem um longa-metragem pronto, tá? Só que ele é completamente fora dos padrões do cinema, né? Completamente fora. E tá tendo uma dificuldade enorme. Por quê? Porque as pessoas querem assistir a mesma coisa. A mesma coisa. Não, existem. Isso existe, por exemplo, quando você fala em cantora, né? Tem cantora que não é popular. Sim. Mas que muita gente admira. Né? Sim, você pode estar dentro de um nicho também, né? Você não precisa ser isso que eu ia falar. o broad, o amplo, né? O teu filme, que eu sei, eu conheço essa história, não vi o filme, mas conheço essa história. Não assisti o filme ainda, hein? Olha aí. Mas conheço muito bem a história. E esse filme é típico de nicho, né? Você vai achar o nicho, tem que procurar um nicho. Eu nunca... Falar para os teus agentes aí, procurar isso daí. E quando eu fiz, eu nunca imaginei realmente que ele seria. Passar em sala especial, tipo Itaú Cultural, sei lá, não sei aonde, pô. Sim. Precisa pesquisar isso. Não, a gente está trabalhando, assim, estamos com algumas opções. Eu não vou nem falar muito sobre o filme ainda, porque não era a ideia. Eu só estou desabafando um pouco, porque eu, quando eu fiz o filme, eu jamais, isso vai ser um sucesso absurdo. Eu sabia que não seria. Porque a gente sabe a fórmula de fazer sucesso. O próprio YouTube, né? Tudo. A gente sabe a fórmula de fazer sucesso. Só que, e se a gente não quiser fazer isso? Entendeu? Se a gente não quiser fazer isso, a gente tem que amargar a derrota. Desculpa. Porque assim... Depende dos objetivos, né? Não é de hoje que o cinema trabalha com marketing violentíssimo, né? Fora a questão do talento dos atores, do conteúdo de roteiro, né? Eu me lembro que quando filme da Doris Day, do Tony Curtis, da Janet Leigh, quem mais? Do Rock Hudson, né? Faziam um sucesso violento. Eram os filmes que mais faziam sucesso. Então, isso não é de hoje, tá? O cara precisa viver, ué.
Senão eu estou fora, vou investir em pipoca, sei lá eu. Então, como investidor dá para entender, mas eu quero entender como público. Como público, essa é a minha pergunta. Entendeu? Não, é muito complexo. Por que você vai perder 2 horas da sua vida assistindo um filme que você já sabe que vai ter a lutinha com o vilão, salvou o mundo, the end? Entendeu? Em vez de assistir um filme que vai te surpreender, que vai te trazer alguma reflexão ou vai te surpreender de alguma forma, vai te trazer alguma coisa diferente que você não viu. Agora, pergunta também, né? Será que todo filme tem que se surpreender? Não é possível existir um filme, uma comédia gostosa, que você passa 2 horas livre de preocupação e de reflexão, usa isso para relaxar? É uma boa pergunta. Eu acho que pode ser mais leve, tá? Só que eu acho que tem que ter um conteúdo, sim. Tem que ter um conteúdo, tem que ter um subtexto, entendeu? Tem que ter. Não precisa surpreender, não precisa ter um plot twist. Até o sexto sentido. Não precisa ser isso, entendeu? Mas tem que ter um subtexto, tem que ter uma trama por trás daquela trama que você está vendo, entendeu? Não, eu acho que é desejável, mas você nem vai atrás disso, né? Se tiver, eu acho que é melhor. Mas você não vai, quando você vai assistir uma comédia, sei lá, dos tempos de hoje, lá, um filme descompromissado, tipo, como é que era lá, o casamento da minha melhor amiga, do Casamento meu melhor grego amigo, também, bonitinho. sei lá, amigo grego. Então você não vai com essa preocupação, né, de fazer uma reflexão. Eu acho que vai do interesse de cada um, né? Eu vou dar um exemplo, então. Vai falando aí que eu vou só procurar o nome aqui para dar esse exemplo de uma comédia. É uma série, tá no Netflix, inclusive. Não ia nem indicar aqui, mas vou indicar já porque qual é aquele do... Sei, eu já sei até qual que você vai falar. Qual? Não é da Jane Fonda? Não. Aquela é bonitinha também, aquela bonitinha. Também é legal. O conteúdo é distrair, é distração na certa, aquilo lá. Sim. Bonitinho, simpático. Sim, não tem uma discussão por trás mais profunda, mas é simpático. Tudo bem, tudo bem. Mas eu ia falar uma coisa que é mais profundo. É a série Afterlife, do Rick Gervais. Tem no Netflix. Rick Gervais, amo o Rick Gervais, meu querido Rick Gervais, meu amor, Rick Gervais. É uma série é uma comédia, só que assim, ela tem reflexões interessantíssimas durante a comédia, entendeu? É uma série curtinha, assiste, você vai gostar. É muito bom, muito bom. Como é que é o nome? Em inglês é Afterlife. Vida, talvez em português, não sei como vai chamar em português isso daí. Vida depois da morte, talvez? Provavelmente. Porque assim, a história é o Rick Gervais, a mulher dele morreu de câncer, e ele tá tentando, ele tá mal, assim, ele tá meio em depressão e ele tá tentando superar isso. Só que do jeito o Rick Gervais de ser, então aquela escrotidão dele, aquela perspicaz escrotidão do Rick Gervais. Então é sensacional, é muito bom. Pode assistir que vale a pena. Tá bom. Tá? Não vou nem falar muito para não ficar dando muito spoiler, e não era nem essa a minha ideia de falar dessa série, mas tô recomendando porque é muito bom. Eu vou ter dificuldade, acho que nossos seguidores também, sobre porque quantos filmes já foram citados aqui? Muitos. 10? 15? Tô listando, tá tudo listado. Mas isso vai em algum lugar ter essa lista? Ou... Bom comentário isso. Todos os nossos programas, enquanto a gente conversa, eu já listo. Se eu vejo que o assunto é pertinente, eu já coloco aqui na lista. Então, tudo que está sendo falado no post tem uma lista completa do que a gente fala. Porque não dá, né? Na chamada não dá para a gente falar tudo, né? Então eu falo ou os principais, ou os que chamam mais atenção, e no post mesmo tem uma lista inteira do que a gente comentou aqui. Então se você tiver dúvida de um nome que a gente falou, falou um nome, esse nome aqui não entendi direito, tal, tá lá no post o nome em português e em inglês também. Mas post é bem entendido a quem assiste via YouTube. Não, o YouTube, no podcast também, no Spotify também tem.
Ah, tem? Não Tem. sabia. Vai lá no Spotify, entra lá, tá tudo organizado na ordem do que foi falado. Tá Então, bom. em todos os nossos programas. Foi bom ter comentado isso. Era uma coisa que eu estava para comentar antes. Boa pergunta. Então, todos os programas temos isso. Bom, então, eu Beleza? acho que vai ser útil mesmo, né? Quem se interessou ou pela sinopse, ou pela discussão, eu acho que vai ser legal isso daí. Pois é. Porque Bom, o cara falar e não ter um registro, quando eu for assistir o próximo jogo de futebol, aí eu vou esquecer isso tudo. não, tá tudo organizado. Todos os nossos episódios são organizados. Bom, super-herói, acho que a gente falou bastante sobre super-herói. Não quero também bater demais aqui, também o pessoal vai me xingar. O que eu quero agora é a opinião do pessoal sobre super-heróis. Por quê? Qual é a graça de se assistir uma coisa que você já sabe exatamente o que vai acontecer? Exatamente. Entendeu? A gente já falou alguma coisa, mas pode ser cultural, pode ser caráter e gostos moldados, né? Não é certo? Pois é. Eu não fui ao Japão ainda, talvez eu vá, né? Olha aí. Mas o Japão está se ocidentalizando, né? Os americanos, com esse poder econômico, essa potência, esses canhões e tudo isso, eles têm eles conseguem trazer para onde eles querem levar a cultura dos povos, estão se ocidentalizando, isso é indiscutível. Próximo é a China, hein? Que já está acontecendo. O Japão aconteceu isso depois da Segunda Guerra, né? Sim, senhor. Eles meio que entraram num acordo, eles deixaram o imperador lá, o que não faz sentido nenhum, né? Depois da Segunda Guerra, o imperador ter ficado lá, depois de ter soltado bomba atômica nas cidades. Mas o imperador, ele é bobinho, ó. Ele é bonitinho lá, deixa ele lá, ele é bonitinho. A culpa foi do ministro da guerra lá, ministro da guerra, ministro da defesa, sei lá. Então o imperador deixa ele lá. E depois disso, acordos escusos, o Japão meio que se abriu, né? O Japão era totalmente fechado. Depois da Segunda Guerra, eles meio que se abriu as pernas, né? Vamos falar. Tem, de novo, controvérsias, né? Porque eu cito, inclusive, em cursos que a gente dá, né? A evolução japonesa, né? Em 1950, eles começaram a reconstrução, né? Tá certo? Guerra acabou em 47, entre 45 e 47. Então, a partir de 1950, eles começaram, sim, a ter interação com os Estados Unidos, com os costumes, usos e costumes americanos, né? Eu só sei que em 70, esse pessoal era a segunda potência mundial, né? Sim. Em 20 anos, eles se transformaram na segunda potência mundial, com tudo aquilo que a gente conhece. Então, é uma coisa muito admirável esse negócio aí. Certo ou errado, eu não sei. Eu adoro a cultura japonesa, né? Eu sou japonês, praticamente. Sim, mas eu sou japonês. Só que hoje a cultura japonesa está não sei quantos % ocidentalizada. Mas é essa mistura que é interessante. Eles ocidentalizam e misturam com a cultura deles. Então, quando eles tentam representar uma coisa ocidental, é do jeito deles. Isso é muito interessante, é sempre muito interessante. Quando meu pai estava aqui em casa, ele via eu jogar o jogo Yakuza e ficava me xingando. Lembra que eu ficava jogando Yakuza? Esse é japonês correndo, aí só fica correndo. Sim, lembro, sim. Mas não é esse fenômeno não é só japonês, né? Você pegar francês também, né? Só que o francês tem e como o japonês também, acho que é a mesma coisa, ele conserva os traços antigos, né? Tipo monumentos, e preserva muito isso daí, né? Mas de uma forma moderna. Então, você vai lá no Louvre, você vê a pirâmide lá de, entre aspas, cristal, que seria um modernismo. Aí você entra lá, tem tudo aquilo que representa séculos e séculos de história da humanidade, tá certo? Sim. É isso. Meu pai tá sem freio hoje, vocês perceberam aí? Ele foi para a conversa, eu não sei nem como chegou ao Japão. Eu nem sei como aconteceu isso, mas aconteceu. Só sei que foi assim, diria Chicó. Chicó, né? Chamava.
Bom. Chicó é do Alto da Compadecida. Alto da Compadecida. Né? Só sei grande. Que foi assim, era o chavão dele. Aliás, eu recomendo o meu grande, eu sou fã do glorioso Ariano Suassuna. Ariano. Olha lá, conseguimos chamar o Alto da Compadecida. Pelo amor de Deus, você que chamou, eu não... Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Bom, só para encerrar, então, o lance do super-herói, eu queria que agora o pessoal comentasse. Vocês podem comentar, me ajudem nisso. A gente vai depois ler também, continuar até esse debate eventualmente. Respeito quem gosta, tá? Eu falei mal, mas eu falei mal para mim, eu não tenho paciência. Respeito quem goste, eu quero só entender os motivos. É basicamente isso. Eu quero entender porque eu não consigo me prender, eu não consegue me chamar a atenção. E você sabe que eu adorava super-herói, eu mostro no meu canal, eu mostro minha coleção de quadrinhos, tem muito super-herói, eu lia muito, mas infelizmente, não sei se fica velho rabugento, ranzinza, sei lá, eu não consigo. Eu tenho que ver alguma coisa que seja diferente. Eu não consigo mais ver a mesma coisa. Não consigo. Basicamente, para mim. Então, comentem vocês agora. Bom, vamos continuar com a porrada agora? Bora. Vamos? Comentários? Comentários. Nosso programa anterior, Sem Freio, número 8, Democracia em Vertigem e o Brasil. Tananana. Ó, esse programa foi o que, até agora, foi o que mais deu audiência. Inclusive, a gente está gravando esse episódio no dia seguinte da publicação do programa. E já teve um monte de comentário. Entendeu? Uns discordam de um, outros discordam de outro, outros discordam dos dois, outros concordam com os dois. Então, tá bonito, tô gostando. Vamos lá? Bora. Jean Almeida, beijo no coração, que sempre comenta e comenta em todos os canais. Inclusive o canal de games, o Jean sempre também participa. Vamos lá. Tirando os apaixonados políticos do Brasil, o povo brasileiro tem o mesmo pensamento do seu pai. Cansados da vida que levamos aqui no Brasil, precisamos sim de um governo rígido. Mas também precisamos de acabar com as paixões por políticos e partidos e aí sim veremos um Brasil melhor. Seu pai é foda. Então, fez um xizinho assim para não. Sou fã dele. Olha aí. O problema é que nós já tivemos um governo rígido, né? Então. Aí votou, foi, um governo rígido que deu no que deu, aí, né? Vamos em frente. Governo rígido, rigidez, eu entendo a cobrança de rigidez das pessoas, eu entendo isso. É uma situação desesperadora e eu entendo isso. É uma situação sem solução. Então, no momento que a situação não tem solução, então chuta na porta e vamos tudo, né? Vamos arrebentar e é isso. Mas não é bem por aí o caminho. Na minha opinião, não é bem por aí. Tá? Pior, tem gente que diz, pior que tá, não fica. Fica pior. Pode ficar pior. Eu tenho uma colega, né, que trabalhava comigo na empresa, né, que ela, para mim, eu cito essa moça como o cúmulo do pessimismo. Né? Ela dizia que nada é tão ruim que não possa ficar pior. Infelizmente é verdade, né? Pior que é verdade. É uma verdade. O fundo do poço nunca chega. Talvez. Nunca chega, fundo. Exatamente. Olha a frase bonita, hein? Essa frase foi boa. Inventei agora. Vou até anotar aqui. O fundo do poço nunca chega. Muito boa. Agora chegamos no fim. Não chegou. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Essa frase é boa. Ficar pior. Pode ficar pior. Pode ficar, né? Não é que vai ficar. Pode ficar. Sempre. Sempre pode. O Jean ainda complementa que ele fez um outro comentário falando mal do documentário aqui. E esse documentário foi muito romantizado pela autora. Opinião do Jean. Okay. Eu não concordo, Jean. Acho que não. Eu não acho que foi romantizado. Eu já falei no podcast que ele tinha parecia que tinha um viés que estava querendo passar. Parecia não. Estava querendo passar uma mensagem, né? O romantismo, eu acho que ficou meio que... romantizado, eu acho que ele falou no sentido ficcional. Sim. Talvez. Foi essa a ideia dele. Eu acho que... Não sei, eu acho que teve umas pitadas de
de drama, de um pouquinho, né? Para dar algumas cores mais fortes, assim, mas Sempre eu acho que tem, foi muito né? realista. Sempre tem. Sempre tem, né? Tudo na vida tem. Tem o comentário da nossa querida Kitsune, 1977, sempre comenta. Beijo para você também. Essa também comenta bastante. Sempre Essa comenta também, uma querida Kitsune. Não vi o documentário, provavelmente não verei, porque detesto política. Eu fico como seu pai quando penso em política. Fico P. A gente poderia ter uma vida muito melhor, poderíamos ser um país realmente grande se não fossem os políticos. Para mim, tinha que limpar o Congresso, tirar o salário desses parasitas. Político aqui, ao invés de ser emprego, tinha que ser trabalho voluntário. Recebia uma ajuda de custo, mas o trabalho era para ser feito pelo país, pelo povo, e não como é hoje, para encher os bolsos, ficar rico às custas da população. Vamos comentar aqui um pouco. Comenta aí, o que você acha dessa... Eu acho que a política é um mal necessário, né? Nenhum país, né, se você consegue construir um país sem política obviamente, sem políticos. Agora, já dizia a Elis Regina, né? Cada país tem o Valdir Soriano que merece, né? Pois é. Grande Elis Regina, grande cantora, saudosa, ídolo. E eu acho que é um pouco isso, né, pessoal? Nós vamos ter que aprender a sair dessa situação. Não tem outra saída, viu, pessoal? Não tem milagre, não tem milagre econômico, não tem mágica, não tem ministro que inventa um plano mirabolante, tá? Tem educação, aquela de sempre que como é que chama? Qual é o nome da ouvinte aí? Kitsune. Kitsune falou. Então, concordo com muita coisa, só que tem isso, né, Kitsune? Provavelmente eu sou mais vivido que você, então eu cansei mesmo, já vi muitas coisas, já tive muita esperança, tá certo? O Cavaleiro da Esperança. Cavaleiro da Esperança. Nossa Senhora. Quem falou isso daí? Quem? Não lembro. Não sei. Luiz Carlos Prestes. Ele era chamado do Cavaleiro. Você veja onde... Mas ele se chamava ou não? Os outros Não, chamavam? ele era conhecido como Cavaleiro da Esperança. E tivemos outros Cavaleiros da Esperança. Muitos. Toda hora tem Cavaleiro da Esperança. Assim, toda hora tem. E a gente agora tem vários, inclusive. Tem. Não vamos falar então é isso. Muito bom o comentário. Agora, eu discordo da Kitsune no sentido dela falou que eles não deveriam ganhar um salário, deveria ser trabalho voluntário. O que aconteceria? Na minha opinião, eu acho que abriria até mais portas para a corrupção, né? Não sei. Acredito que abriria mais portas. Mas também a gente precisa ganhar para viver, né? Não tem como sustentar a família, ter o mínimo de condições. Acho que não vai ter solução, viu, Kitsune? Não, mas é que tem em alguns países, se eu não me engano, tem uma solução parecida mesmo, que o político ele não recebe um salário, e nem um salário grande. Aqui no Canadá, especificamente, eles não recebem um salário grande, é um salário ok, entendeu? Um salário é um salário alto, mas ok. Não é esse salário pornográfico que você recebe no Brasil. Com todos os benefícios que um político precisa para representar um país, né? Exatamente. Então, fizeram muita crítica quando o Lula trocou o avião. Pô, eu não posso ir participar do Fórum Mundial lá, né? Em Doha, ou não sei aonde, de teco-teco. Eu não consigo, né? O país faz parte até da imagem do país, né? O país tem que, né? E um político tem que representar bem o país, né? Agora eu vou falar, você está falando disso? Oi? E lembrei de uma coisa aqui bem pontual que aconteceu agora. E acho que no Brasil não falaram muito disso, mas aqui no Canadá virou um meme. E tá o Brasil junto relacionado nisso. Como é que chama? O G20, né? Teve o G20. Isso. Oi? Sim. Me comenta se isso foi falado no Brasil. Aqui no Canadá virou uma celeuma, tá? Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, sentado ao lado de Bolsonaro. Não vi. Né? Você viu a cena? Não.
Mas você sabe o que aconteceu ou não? Não. Não falaram aí no Brasil? Não. Não sei, se comentar, não deve ter comentado muito, porque aqui todo mundo só fala disso. O complexo de vira-lata varia de acordo com o país, né? O seu complexo de vira-lata vai... Entendeu? No seu país, você veste o seu complexo de vira-lata. Então aconteceu isso aqui com o Canadá. O complexo de vira-lata canadense funcionou dessa vez. Foi ativado. Olha que interessante. Eu não gosto de datar vídeo, mas temos que datar porque é interessantíssimo. O link, inclusive, eu vou colocar no post desse vídeo. Trudeau do lado do Bolsonaro. O Trudeau, provavelmente foi um mal entendido essa história, mas assim, o Trudeau virou-se para o Bolsonaro e estendeu a mão para cumprimentar ele. E o Bolsonaro virou para o outro lado. Tipo, deu as costas pro Trudeau. Entendeu? Para dar a mão para um outro cara lá do outro lado. Isso virou. Isso olha acontece, a imagem, né? Que o Canadá tem. Vamos fazer o impeachment do Bolsonaro por causa disso. Não é impeachment do Bolsonaro. Eu não tô falando mal do Bolsonaro, rapaz. Isso. Ele já. Olha a mania de perseguição, olha a mania de virar-lata. Oh, mas O Celeuma virou todo mundo falando mal do Trudeau aqui no Canadá. Falando que o Trudeau, ele não tem nenhuma moral, ele é uma pessoa, olha aí, tá sendo esnobado, não tem moral nenhuma mesmo fora do país. Entendeu? Olha quem veste a roupa de vira-lata, entendeu? Sempre o seu país veste a roupa de vira-lata, entendeu? Isso foi interessante. Ninguém falou do Bolsonaro na história, falou do Trudeau. É que a América do Norte também é um sanduíche, né, gente? Né? Como assim? Pô. Você tem o recheio e o pão, né? Você tem um recheio e 2 fatias de pão. Eu não sei, eu prefiro o meu pão aqui. Eu só prefiro o meu pão. Você prefere pão do que o recheio. Eu prefiro o meu pão. Não tem recheio, não, né? Esse recheio tá meio estragado também. Pra você ver que... Meio podrinho o recheio. Certo? Bom, mas enfim, só contei essa história do Trudeau pra gente ver que é tudo relativo, tá? Inclusive, quem quiser ver o vídeo do Bolsonaro esnobando o Trudeau, assim, entre aspas, tá? Porque eu acho que foi um mal entendido, mas essa cena virou uma polêmica canadense. O Trudeau é uma pessoa que não tem, ele não é que é? Não tem mais moral nenhuma. Não tem moral. Não tem moral nenhuma. Ele não tem moral, não merece respeito, entendeu? É esnobado, entendeu? Não, mas basicamente isso. Bom, tá bom. E aí depois esnobaram a mala que ele tava levando. Ele tava levando uma mala e aí ele colocou um adesivo na mala. Né? Meio braguinho o adesivo. Começaram a descer o nível por causa do adesivo que ele colocou na mala. Então vocês observem, tá? Como é que chama? A síndrome de vira-lata, como é variável. Tá? Aí para os canadenses, né, com a experiência de nós brasileiros, que somos professores nesse tema, né? Professores de vira-latismo. Cuidado. Por exemplo, a França, ela invariavelmente alterna ou alternava socialismo, um governo, de direita, outro governo, de socialismo, um governo. E todo mundo falava mal de todo mundo durante o governo. Então, precisa decidir aí, precisa ver isso aí, hein? Precisa resolver isso aí. Tá ok? Precisa resolver isso aí, porque... Não existe solução. Não existe solução para isso. Você vê, será que isso daí é suficiente, gente? Um adesivo na mala do cara é suficiente para reforçar esse complexo de inferioridade ou de vira-lata? Pelo amor de Deus, pô. Qualquer coisa. Quer dizer, o cara vai com uma gola torta, amassada, pronto. Acabou o mundo. Essas coisas não têm a menor importância. Esse cara, eu faço uma pergunta. Já tem quantos anos que esse cara o Trudeau é primeiro-ministro do Canadá? Alguns anos. Não sabemos se ele vai continuar, inclusive. 5, 6? Não, menos. Menos. Tá bom, 4 anos que seja, vai. 3, eu acho. 3 anos. Eu faço a pergunta. Ele fez o que ele prometeu na campanha? Quantos por cento? A maioria ele fez. Ele se envolveu em alguns escândalos, né? Não vamos falar de Canadá aqui, né? Nosso canal não é de Canadá, não. Só vou falar isso no Canadá Diário. Só no Canadá Diário podemos falar. Quem não conhece o Canadá Diário,
youtube.com/Canadá Diário, a gente fala tudo sobre o Canadá lá. Esse nosso podcast aqui não é sobre o Canadá. Mas é uma pergunta interessante. Enfim, vamos voltar com o comentário aqui da Kitsune. Eu não converso sobre política porque eu fico com muita raiva. E nunca teremos políticos honestos, pelo que o Dimitri falou. Político que não entra no esquema não faz nada. Nunca vai conseguir fazer nada. A solução mesmo é zerar e recomeçar. E já tivemos uma escola técnica. Eu acho que se zerar e recomeçar, recomeça de novo com a corrupção. Eu acho. Você não acha? Acho sim. Isso só tem solução se mudar a cultura do povo, a educação do povo, a solidariedade do povo. Quer dizer, vou pensar menos em mim, né? Posso pensar menos em mim, né? Tinha muita gente que estava num polo e está ainda, porque ou perdeu ou vai perder algumas benesses. Essas benesses são justas, pessoal. Entendeu? Eu não posso, um funcionário público, seja militar, seja funcionário público estadual ou federal, né, aceitar que um salário desse funcionário, depois que ele morre, fica vitaliciamente para uma filha que não casou. Isso é grotesco, né? Como que eu vou explicar isso daí, né? Eu não consigo, pô. E depois a gente que pagou a vida inteira pelo teto de aposentadoria ganha uma merreca. Olha, meu pai, ele tá falando, quem assistiu o programa anterior, eles vão. Quem não assistiu vai falar que você é petista aí, comunista, petista. Esse é o mundo em que vivemos. Não pode, se você não concordar 100% com um lado, você é do outro. Você vai ver que vai ter gente comentando. Não sou, hein? Não sou. Pois é. Tô avisando. Não, ele não. Eu acho esse lance... O que eu ia falar? Não lembro agora, daqui a pouco eu lembro. Bom, continuando aqui. Já tivemos uma escola técnica muito boa, inclusive estudei na daqui, mas não existe mais. Não sei se ainda existe no resto do país, mas em Salvador não existe mais a Escola Técnica Federal, que inclusive era conceituadíssima. Antigamente se dizia que quem se formava na Universidade Federal ou na Escola Técnica daqui tinha emprego garantido, em qualquer canto do país, porque não tinha escola ou faculdade particular que superasse essa qualidade. Não era só federal, viu, gente? Olha só. Não era só federal. A sua avó, minha amantíssima mãe, dava aula numa escola técnica. E eu sei como é que era, porque eu assisti algumas aulas, por exemplo, de desenho técnico como ouvinte. Eu ia lá, não era aluno regularmente matriculado, mas era uma coisa espetacular. Eu acho que curso de engenharia hoje não dá aquela base. Estadual, acabou, virou ginásio, virou uma coisa que vocês conhecem hoje. Era espetacular. O recurso, tinha oficina, tinha torno. O cara foi fazer um curso de torneiro. Eu já lembrei de um outro cara aqui que fez um curso de torneiro, né? Que nunca praticou, mas, enfim, a profissão do ex-presidente, você sabe qual que é, né? Sim. Torneiro mecânico. Eu sou rápido nessas coisas. Então, gente, tinha tornos para aluno fazer aula prática lá. Tá? Era estadual, viu, essa escola. Escola estadual, não sei, eu não lembro o nome, mas era escola. Enfim, deixa eu aproveitar e fazer um jabá. Você falou da tua mãe e tal. A gente tem uma série muito completa no nosso canal, youtube.com/Dimitri Cosma, com meu pai contando a história inteira dele de vida. Conta também dessas histórias aí da mãe e tal, e que ela sustentou a família, praticamente dando aula, né? Então, quem quiser, assista lá, porque tá muito completo. Um dia eu vou fazer um livro dessa história aí, viu? Olha aí. Na verdade, só o seu depoimento lá, se transcrever, já rende um livro. Mas vou fazer um livro, pô. Olha. Prometo. Olha. Bom, mais um comentário aqui da Francisca. Concordo com o Dimitri Filho. A pedalada fiscal foi apenas uma desculpa para o impeachment. E eu também não sou petista. Olha aí. Eu falei isso, hein? Não é com o Dimitri Filho também.
Não, você falou, vai ter mais para cima, vai ter mais comentários sobre isso. Você falou que foi justo, que não foi golpe, né? Eu falei que não foi golpe porque eles aproveitaram um item da lei que falava que pedalada fiscal dá impeachment. Tá, É só isso. aguarde. Peraí, não fale que daqui a pouco vai ter. Vai ter sobre isso também. Peraí. Isso vai render pano para manga aí. Francisca continua. Muito bom esses conteúdos. Dimitri Filho estava quase convencendo o pai. Olha aí. Ah, mas a gente tem que ter mente aberta. Tá vendo? Concordo. Aí a Francisca continua. Tudo da Francisca, que é que ela mandou vários comentários separados. Concordo com o Dimitri Filho, até por ser amiga dos acusados, ela ficou isenta no documentário. Né, a diretora do filme. E aí ela comenta aqui, o próximo filme tem que ser do Bolsonaro e do Moro, os novos Batman e Robin, para completar a tríade da vergonha cinematográfica. Eu vou assistir aí, se fizer esse filme, eu vou assistir e fazer um review dele. Eu acho que ela não vai fazer, não, mas enfim. Vai fazer o quê? Outro filme falando do... Você acha que não vai ter um filme do Bolsonaro e Moro? Essas coisas eu acho que vai ter. Ah, não a menina. Não a Petra. Isso, não a Petra. Alguém vai fazer esse filme. Eu acho que vai sair, hein? Eu acho que vai existir. Vai ter sim, mas não deve. Bom, vamos lá. Comentário da Aparecida Antônio. O negócio é que a essência da maioria dos brasileiros é essa. Ó, a polêmica aqui, hein? Corrupta e maligna na atualidade. Então, o que vai governar o país vai ser essa essência. O que é mal e errado é contaminante. Não são somente os políticos que são assim. As pessoas estão assim também bandidas, malandras, psicopatas, etc. Então temos que mudar na raiz. E aí? Polêmica, hein? Eu também acho. Como que eu faço isso? Ela está falando que a corrupção... Não, peraí, duas coisas. Atenção. Ela está falando que corrupção, bandidagem, político ladrão, todos somos. Então, aí é complicado. Aí é complicado. Generalizar sempre é muito complicado. Né? Para mim, se ela quiser generalizar, tudo bem, tá bom. Né? Cada um que se considere que vista a carapuça. Né? Agora, como resolver isso? Mudando a cultura. Eu não diria que são todos. Na minha opinião, eu não diria que são todos, mas eu acho que a maioria está tendendo a isso. Não sei. Não sei. Você não acha? Não sei. Você acha que a maioria ainda é boa? O que você acha? Eu acho que é. Talvez a maioria que seja boa não tenha voz. Talvez seja isso. Eu acho que sim. Pode ser. Pode ser também. Eu penso assim. Eu acho que a maioria ainda é boa. Né? E quem tem voz é o mal. O mal que ganha voz. Senão as notícias seriam, né? A exceção seria as coisas boas, né? Mas não é, né? Ninguém... Não sai um monte de notícia que o cachorro mordeu o homem, né? Mas não sai notícia que o homem mordeu o cachorro, né? Então, você vê que é muito complicado isso. Aparecida, se eu tivesse a solução disso, eu ia me candidatar, viu? Ainda eu tenho forças para isso, mas não tenho solução. Não vai ser o meu mandato, viu, Aparecida? Não vai ser o meu mandato. Eu acho que a solução, você quer saber, pessoalmente, eu acho que a solução é ter medidas de punição mais severas. Severas mesmo. Político roubou, tá comprovado? Acho que é pena de morte. Pena de morte. Entendeu? O político levou cocaína no helicóptero, pena de morte. Entendeu? Ó, tô falando da cocaína no helicóptero aqui. Falando de coisa comprovada aqui já. Tá, entendeu? Coisa comprovada. Pena de morte, não tem discussão. Não, que não tá certo. Por quê? Não foi político que levou. Bom, levou sim. Tá cocaína no helicóptero, não falei no avião, hein? Não falou no avião. Olha aí, ó. É que eu tô moderno, eu só tô mais velho aqui para não dar problema. Tô falando mais no óbvio aqui, para não dar problema. Mas você não acha? Acho. Pena de morte? Acho. Tá comprovado. Não sei se é pena de morte, mas não dá para o cara cometer um ato bárbaro desse, né? E depois de 2 anos na cadeia, quando puxa, é liberado para ficar em casa lá com a tornozeleira eletrônica,
vivendo das benesses que ele conseguiu, né? Por exemplo, na China, por exemplo, é assim, né? Político roubou é pena de morte. Né? Você conhece algum político brasileiro que se suicidou? Então, porque ele foi acusado? Eu só conheço um. Fora o Getúlio, não sei Só Getúlio, não conheço mais ninguém. E o Getúlio não foi nem acusado de corrupção, né? Nem foi. Acredito que não. Foi outra. O que foi o motivo do Getúlio? É complicado. Não vamos nessa história aí. Tem um filme, inclusive, sobre isso. Que foi sim um auxiliar, um braço direito dele. Foi acusado de um atentado na rua Toneleiros, do Rio de Janeiro. Eu não me lembro a história com precisão, não, mas foi por aí. Olha aí. É o único, né? Carlos Lacerda, que era o outro polo da história, tinha o jornal e tudo isso. Ele fez toda a campanha, né? Não mudou muito. Só que agora mudou um pouquinho, porque pelo menos se suicidou, né? Aqui agora não se matam, eles alegam inocência e juram até o final Não sei se não fui eu, se fui eu também. Se fui eu, não tem nenhum problema. Primeiro, não fui eu. Segundo, se fui eu, não tem nenhum problema. Verdade. Então, eu não sei se fui eu, mas se foi, não tem. Se foi, não tem problema. É assim que funciona. Bom, mais um comentário. A Francisca estava indignada, ela comentou várias vezes aqui. Eu estou lendo na ordem, tá? Alguém avisa para o Dimitri Pai que o problema da corrupção é que o Fernando Henrique soube esconder tudo e que o PSDB fez de errado. Haja vista até hoje, não consegue provar nada contra eles. E o Lula não soube a hora de parar e ainda deixou rastros. Não, mas eu não falei, eu não endeusei. Eu disse que eu sempre votei PSDB, falei isso sim, mas estou extremamente arrependido. Tanto é que não votei para o governo do Estado no candidato do PSDB. Eu sei que esses caras fizeram, viu, Francisca? Não precisa me dizer, não. Claro que eu sei. Foi uma grande decepção. Teve uma época que eu pensei, inclusive, em participar daquele partido. Aliás, eu tenho um amigo, grande amigo, que participou. Não fala nome. Não vou falar nome. Eu não sabia, conta aí. Ele participou de uns 3 meses desse partido, estava engajado, etc. Saiu horrorizado de lá, nunca mais voltou. Olha, precisamos contar melhor isso. Hein? Um dia eu te conto, mas em off, eu não vou falar agora. Não, você não vai falar o nome da pessoa, obviamente, mas... É um grande amigo meu. Olha! Interessante isso. Saiu indignado, aborrecido, frustrado, decepcionado, desiludido, né? E é isso. Eu também estou muito desiludido, tá? Estou muito desiludido com o PSDB. Na verdade, o que a Francisca comentou foi porque a gente perguntou, você diria que tem algum político que sobrava, aí você falou do Fernando Henrique, né? Não, mas você não perguntou se corrupto ou não, você falou competente. Que pudesse, rouba, mas faz, então. Que pudesse fazer uma gestão adequada, moderna, etc. E aí eu dei o exemplo que me apareceu na frente. Não quer dizer que esses caras não fizeram coisa errada, hein, gente? Não, mas você concorda que aí é rouba, mas faz? Tudo bem, mas a gente sabia menos coisas, né? A gente sabia menos coisas antes do Lava Jato. Né? Na verdade, a gente não sabia nada, né? Na época do Fernando Henrique foi tudo... Isso. Não sabia nada. Sabia por quê? Não sabia porque não tinha informação. Não tinha. E hoje você sabe, por causa dessa pressão das redes sociais, essa divulgação massiva, absurda, né, que se tem hoje, rapidamente você sabe tudo. Essa é uma grande mudança do mundo, viu, pessoal? Antigamente a gente não sabia o que era jornal, o que era comunicação. Jornal, pouquinho de televisão, né? E as revistas semanais, Veja, Isto É, Época, e não saía disso. Era lá que você tinha as informações. Você não tinha nem muita condição de refletir, porque você só conhecia um lado da história. Né? Pois a Veja era... A verdade para a gente era a Veja, né? Não tinha muito... E hoje fui ao dentista ontem e li uma Veja atualizada. Parece incrível, mas o meu dentista tinha uma Veja na semana passada. Existe ainda essa tendenciosa pra caramba. Como foi? Tendenciosa.
Não, em que sentido? Que lado? Claramente eles vão do lado, um dos lados da Qual lado? polinização. Não, eles Qual lado? estão do lado do ex-presidente, né? Aí, Claramente. olha, tá vendo como. Eu acho que você fica tendencioso, porque no sentido, se eles atacarem um, eles estão do Não, lado do outro. Sabe por não, quê? não, Sabe por não. quê? Sabe por quê? Porque a Veja sempre atacou Lula e uma das causas do impeachment foi, inclusive, por culpa da Veja. E agora ela mudou de lado. Bom, eu Entendeu? não leio Veja mais também. Eu não sei, eu não sei. Eu tendo a acreditar na imparcialidade. Eu não leio Veja também, então eu não sei. Eu tendo a acreditar na imparcialidade. Se eles atacavam o Lula antes e agora estão defendendo, então acredito nisso. Entendeu? Assim, posso estar falando besteira, mas entendeu? Tudo bem. Não sei. Bom, mais um comentário da Francisca aqui. Ela falou que tá virando fã do Dimitri Filho. Ó, Francisca. Opa. E não gostou. Tá achando que você tá achando que você é direitista. Não sou, não, Francisco. Não, meu pai não é, Francisco. Não, vou defender meu pai, velho. Meu pai não é. Assim, a gente tá tendo uns entreveros políticos, mas ele não é extremo. Mas isso é em função de que os dois estão refletindo, viu, Francisca? Sim. Tá? Ninguém está com favas contadas, não. Tá bem claro o negócio. E eu acredito sim que ele muda de flexibilidade de mudar de lado. Eu acredito sim nisso. Não? Tô certo ou não? Pode ser, eu nunca falo que eu não mudo. O dia que eu parar, que eu parar de mudar de opinião, pô, eu vou estar morto, viu, Francisca? Pode acreditar. Eu não vou estar vivo. Ou vou estar incapacitado. Porque eu sou curioso e eu gosto de novidades, de coisa nova, de refletir, de pensar. Graças a Deus. Sim. Graças Vamos lá. Comentário do Gabriel Rangel. Muito bom, eu concordo com o Dimitri Filho na parte da Dilma e do Lula. São ladrões? O Lula eu acredito que sim. A Dilma não tenho certeza e o fato dela ter sido tirada me leva a acreditar mais em sua inocência. Embora não ponha a mão no fogo por ninguém. Eu acredito que foi sim um golpe que a Dilma sofreu, um golpe soft. É o que você falou, é o golpe soft lá. Que você acha que não é um golpe, é um menos golpe mal, soft. menos mal. Bonita palavra, golpe soft. Menos mal, gostei. Sobre a prisão do Lula, acredito que essas provas usadas não chegam nem perto de conseguir prender alguém se não for por um motivo além daqueles apresentados. Logo, utilizando de sua opinião pessoal para julgar algo que não deve ocorrer para um juiz. Concordo. E aí? Não concordo, mas... Como assim? Não. O juiz não pode ter opinião pessoal de forma alguma. Não, a gente pode. A gente pode, o juiz não. O juiz pode ter, sim, só que ele não vai divulgar, né? O que ele não pode é divulgar. Ele não pode primeiro divulgar que divulgou, né? A mulher dele pôs um monte de foto. Viva Bolsonaro, né? No dia da eleição. Entendeu? Ele pode, todo mundo tem a opinião pessoal, mas ele tem que, no trabalho, pelo menos aparentar que ele não tem, então, né? Se ele não tem, pelo menos aparenta que não tem, né? Bom, vamos discutir isso quase todo o podcast, quase toda a série, nós vamos discutir esse negócio. Isso vai continuar, porque o pessoal vai continuar comentando aqui. Não sei se a gente vai ter condição de discutir. Vai continuar. Parabéns pelo que você fez com o Eric. O Gabriel continua. Pode ter sido ruim para ele agora, mas no futuro ele irá entender. Porque eu falei para o Eric devolver um brinquedinho que ele roubou, né? Roubou, entre aspas. Ele pegou no chão e eu pedi para ele devolver. Sobre o fato de atos errados, eu concordo que roubar é roubar e ambos devem ser punidos, salvo por motivo de vida ou morte, embora acredite que ninguém deva ficar nesse ponto, pois todos devemos ter uma rede de proteção do Estado. O que importa é a pena, quem roubou mais deve sofrer mais. Não dá para comparar quem rouba galinha com quem rouba milhões. Ale, e aí? Isso eu falei, ele que está concordando comigo. Isso ele está concordando comigo. Agora, essa questão é muito complicada, né? Quer dizer, proteção de Estado sem... E vou reafirmar o que eu falei a semana passada. Proteção de Estado sem a contrapartida vai tornar um exército de vagabundos. É isso que vai. Sim. Nós já somos aí, já falou
outra ouvinte aí já falou que a nossa cultura parece que a maioria é corrupta, é espertinha. Tem um outro colega que fala que todo mundo é esperto, que o brasileiro é esperto, né? E então é isso, né? Precisa. Essa discussão aí não vai acabar, viu, gente? Não vai acabar. Não tem vai fim. acabar. Comentário do Glaudston Neto. Com certeza um ótimo debate. Não concordo e nem discordo de nada que foi dito. Ele não concorda e nem discorda. Bacana. Vamos ver aqui. O impeachment que foi um golpe comprovado e ao mesmo tempo que também não foi um golpe, também comprovado. Vejam essas e muito mais aqui no Brasil, o país onde tudo é possível. Faz sentido, Glaudston. Bacana. É um golpe, mas não é um golpe. A minha opinião, é só no Brasil mesmo, é um golpe que não é um golpe. A minha opinião política é que precisamos diminuir o Estado ao mínimo e engrandecer o poder do povo para que possamos andar com nossas próprias pernas sem depender de uma babá que vai tomar conta de tudo. Desde o que você pode gastar até onde você pode ou não investir o seu dinheiro. Bacana. Interessante. Bacana. Só que nada. A questão, né, é que o modelo que ele está propondo aí, qual que é, hein, gente? É o Estado mínimo. O Estado mínimo, qual que é? Que não tem proteção do Estado, que não tem... Eu acho que é com mínimo de interferência, né? Exatamente. Então é um pouco o modelo capitalista que ele está propondo, né? O capitalismo, eu sinceramente eu acho o melhor modelo, sim. Entendeu? É o capitalismo, só que é um social capitalismo, vamos dizer. Existe isso? Se não existe, vamos criar agora, hein? É o nosso partido do nosso social capitalismo, vamos criar. PSC já existe. Então não é... Vamos ver. Aplaudo as palavras ditas aqui, principalmente dos 10 ou 15 minutos finais. O gigante, quando acorda de ressaca, vira a cara e vai dormir. Entendedores entenderão. É muito bom. Pois é. É que eu fiz aquele desabafo no final. Foi aquele desabafo emocionado, né? Exatamente. Foi bom, aquele desabafo foi bom, foi bacana. Eu estava ouvindo hoje, inclusive. Estava reouvindo o programa. Eu escuto todos. Você escuta os programas depois de gravar? Eu vou devagar, porque tem muita coisa que faço aqui. Olha só. Não, o que eu faço? Eu escuto como podcast. Né? Escuto eu escuto em áudio. Escuto, claro. Em áudio. Exatamente. Sim. Porque a nossa ideia é que funcione como áudio, né? A gente tem vídeo também, mas o principal é o áudio. Pra você escutar onde você estiver, no carro, enfim. Tem um comentário daqui do Wannabe Canadian. Olha lá, um canal de Canadá aqui, hein? Olha aí, meus queridos canadenses. Que legal a oportunidade de fazer um podcast com o próprio pai. Olha aí. Acho que é inédito na história desse país. Eu acho que não tudo podcast. Né? Não tem, né? Não acho. Acho que não tem. Se alguém souber de algum desses, me comenta, porque eu acho que é inédito. Gostaria de conhecer mesmo, né? Ainda bem que a nossa história é entremeadas de vales e morros, né? Então, de ódios e amores. Então, é um negócio muito interessante. Agora, nós estamos numa fase de acho que a relação amadureceu, por isso que dá para fazer esse podcast. Daqui a uns anos atrás ia sair. Não, era impossível. Ia sair tiro. Um dia nós contamos essa história aí, gente. Um dia nós contamos. Os dois estavam errados. Essa é a conclusão que a gente... não, você está falando do política lá? Não, estou falando de mais geral ainda, no âmbito geral. Tá. Tem um comentário do Ofaelo. Faltou um pouco de coerência no Dimitri Pai, olha aí. Esse comentário eu gostei. Eu quero que você responda esse, tá? É bom. Você acha que juiz não fala com promotor aqui? Ele faz entre aspas, porque é você falando. Todo mundo se fala. Você falou isso, com o seu comentário. Sim, senhor. Aí ele pôs de novo um quote aqui. O quote, como chama? Uma citação de um outro comentário seu na sequência. Não, antes, né? E antes, você comentou, pedalada fiscal é crime. Aí ele comentou aqui, calma, você vai responder, deixa eu terminar aqui. Ele está certo em ambas as afirmações, mas é indiscutível que ambas as ações são passíveis de punição. É errado, mas todo mundo faz. Punir um, mas não punir outro, é injusto.
Concordo, meu querido. E aí? Se explica aí. Agora ficou. Eu estou concordando com ele, mas esses dois fatos aconteceram. Agora. Você justificou você minimizou um e o outro crime. Eu minimizei um e agravei o outro. Eu não disse que foi golpe porque ele está baseado em lei. Agora, falar também é. Então, também é crime. Concordando com ele. Essa incoerência, suspensão. Foi incoerente? Foi, acho que sim. Olha aí, tá vendo que meu pai é belezinha? Também assume a incoerência. Acho que sim. Assumir a incoerência. Então, o que você acha agora? Mas muito bem. Esse rapaz deve ser engenheiro, alguma profissão. Advogado deve ser. Advogado. Não sei. Seria interessante saber o que ele é, porque... meu pai, pegou meu pai, o Faelo. Pegou na curva. No coração, você foi gênio. O mal de fazer coisa sem freio é essa, né? Você fala uma coisa, depois desfala. Pegou na... Tá, então agora reformule. Você falou assim, então os dois fizeram crime, entendeu? Então, só que eu acho o seguinte, pessoal, foi provado, para mim o fato principal, Lula merece essa pena que ele está tendo. Eu não estou falando de Lula, é pedalada fiscal, é impeachment. Peraí. Olha meu pai dando volta aí. O juiz pode ser imparcial. Quer saber? Eu acho que todos os juízes e todas as pessoas são parciais. Todas as pessoas do mundo são pouco parciais. Claro. Sim. O juiz não deveria demonstrar. E nisso eu acho que o pessoal pisa na bola. Aquele PowerPoint do Lula, ridículo de negócio, também achei, né? Só que o que acontece é que essas pisadas na bola do Sérgio Moro e do Dallagnol, lá não sei o quê, né? Não invalida o fato do Lula ter que pagar pelo que ele fez. E da Dilma ter que pagar o que ela fez. O que a Dilma fez? Pedalada fiscal, que é contra a lei. Então, e um promotor, e o juiz falar que o promotor não é contra a lei? É contra a lei. Então, alguém que vai fazer uma representação que se tem que pagar ou não? Processo. Tem que pagar, processa também. Processo. Tem que achar uma Janaína Pascoal do outro lado para entrar com esse processo. Deixa eu falar. Todo mundo tem a sua parcialidade, o seu nível de parcialidade. Agora, você guarde para o seu foro íntimo a sua parcialidade. No momento que você se expressa e você está agindo, ele não está só sendo parcial. Veja bem, você tem a sua opinião pessoal? Você tem. E ninguém tá dentro da sua cabeça para saber. No momento que você está agindo a favor da sua parcialidade, ele estava agindo para o Lula ser preso. Ou seja, ele estava cometendo um crime, sim. Desculpa. Ele estava cometendo um crime. Então, que se processe. Eu sou a favor de que se processe todo mundo. Só que vai ter tanto processo que nós vamos ter um país que vai levar... Já está levando 10, 15 anos para julgar o Maluf, sei lá. Agora então, mas não é para levar 10, 15 anos para julgar o Maluf. Todo mundo vai processar todo mundo. Tá certo? Nossa Senhora. O Bolsonaro também já está empinchado também. Porque falou muita besteira. É só você não falar besteira. É simples. É muito simples. Você não falar e falar assim besteira. Eu não fiz besteira nenhuma para me processarem. Que eu saiba. Você fez alguma? Alguém está processando? Acho que não. Para processar, não. Então, deve ter feito muita besteira na vida. Deve ter falado muita besteira, mas nenhuma para me processarem. Acho que não. Então é assim que funciona a vida. Né? Cada um pense e haja da forma que você não vai sofrer as sanções futuras. Tá bom. É isso? Tá certo. Essa E se processa. Conclusão. Eu gosto sempre de ter conclusão. Né? Que se processe também e vamos ver o que vai acontecer, ué. Mas o fato, esse negócio não pode encobrir o fato das conclusões e das condenações do Lava Jato. Isso não é mais importante. Das condenações de quem interessa, né? Das condenações de quem interessa.
não é mais, repito, os crimes não são mais importantes, tá certo? Do que gerar, do que os apêndices paralelos que estão gravitando em torno dele. Então, você fez um grampo, está falando uma barbaridade, fazer grampo é crime, não pode. Então, o cara não pode ser condenado por causa disso. É que é verdade. Grampo sem autorização judicial não tem valor como prova. Né? Agora, se for provado que o cara fez um crime, ponto, vai processar. Aí essa é meio divergência, essa é meio complicado. Essa especificamente do grampo, eu tenho certas dúvidas sobre isso. É crime também? É crime também, mas eu tenho certas dúvidas. A minha questão. E do mesmo jeito que vai para o hacker também, né? Hacker também. É a mesma coisa. O grampo e o hacker estão ali no mesmo nível. Os dois lados, o mesmo problema. A meu ver, para falar que eu não estou favorecendo ninguém, para mim, ignoraria isso. Tá, beleza. Deixa o hacker e deixa o grampo. Tá? Deixa. Tá, entendeu? Agora, no momento que você está agindo você é o juiz e está agindo para condenar, para arrumar provas para condenar alguém, aí já complica. Nós vamos voltar a falar sobre isso na discussão sobre o mecanismo, né? Vamos ter um mecanismo, com certeza. Estamos preparando. Enfim, é complicado. É muito complicado. Eu nem lembro, eu ia falar mais uma coisa, também esqueci aqui. Chega, tá muito grande. Olha que o nosso programa ia ser curtinho hoje, hein? Chamei ele e falei, vamos gravar um sem freio bem curtinho, hein? Ó, curtinho. Eu sabia. Mas quase 2 horas de programa. Eu sabia. 2 horas. Vou falar uma coisa para vocês. Bom, só para encerrar os comentários aqui. Falta 3 minutos para dar 2 horas. Pois é, quase 2 horas. O Toca do Barata é um podcast que comentou aqui também no canal. Então, assim, vamos recomendar o podcast aí do Toca do Barata. Quem sabe a gente faz um crossover aí um dia aí, meus queridos. Comentem aí. E a Adriana Costa só bateu palma aqui pro debate que fizemos no programa anterior. Muito, muito bacana. Não vou ler comentários de outros programas, porque senão vai ficar muito grande mesmo. Já ficou gigante, e aí a coisa vai embora no debate. Mas gosto muito desse debate político aqui. Vamos continuar, provavelmente, né? Provavelmente a gente vai continuar. E provavelmente no do mecanismo a coisa vai pegar mais fogo ainda. Né? Vamos ver. Eu acho que do mecanismo a gente vai concordar mais do que debater. Eu tô achando. Porque o mecanismo os mecanismos do Brasil, a obviedade do mecanismo. Né? Semana que vem, eu não gosto de dar spoiler, mas vou falar o que vai estar no ar na semana que vem. Semana que vem tem uma entrevista, um bate-papo, né, na verdade, com um amigo meu de colégio. A gente vai relembrar histórias de colégio e casos bizarros de colégio. Vai ser bem divertido, vai ser bem nostálgico e bem divertido. E meu pai não vai participar na semana que vem, mas ele volta em breve. Tá vendo? Olha aí. Vai se preparando que em breve volta. E é isso daí, meus queridos. Encerramos o programa. Faça seus comentários. Vai render. Pode ser de política também. Pode ser dos outros assuntos, super-herói, etc. Porque isso eu acho que vai render também muito. E se você é de vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, dá um like pra gente. Se inscreve no canal se não se inscreveu. E se você é de podcast, se você estiver ouvindo o nosso canal, você divulgue para alguém de política, alguém que gosta de super-herói, ou alguém que não goste de super-herói, ou alguém que goste e queira entrar nesse debate também, alguém de política polarizada aí no mundo que vivemos, né? Distribua, divida esse podcast com outras pessoas também, que a gente quer que esse debate cresça. Tá muito divertido, a gente tá se divertindo muito, né? Meu pai reclama que ganha muito nesse programa, mas ele se diverte, né? Não, mas o que eu queria falar, né? O que é bacana nesse podcast sem edição é que a gente efetivamente pode falar coisas incoerentes num determinado momento. Depende da visão, porque eu não estou com a opinião formada absolutamente sobre tudo, né? Fazendo uma outra Somos especialistas em todos os assuntos. Né? Então, o que acontece é que é muito legal, é muito autêntico, tá certo? Isso ou não? Esse tipo de discussão que a gente faz aqui, eu já falei isso, vou repetir algumas vezes. É a discussão que a gente faz depois da janta, tomando uma cervejinha ou simplesmente batendo um papo, certo? É exatamente isso. Né? Estamos conseguindo fazer discussão, cada um aceitando
as ideias do outro. Tá bom? É isso que é interessante. Tá E acho bom. que a frase do programa, vamos terminar com uma frase aqui de efeito, bonita. Viva a incoerência. É isso aí. Oh, a unanimidade. Toda unanimidade é burra, diria meu querido Nelson Rodrigues, aqui, beijo no coração. É Tá bom, tá bom. Valeu, meus queridos. Valeu. Até a próxima. Terça-feira que vem estamos de volta. Beijo no Tô de coração. folga semana que vem, então. Opa! Papai pula uma semana, mas volta na outra. É Tá isso bom, aí. pessoal. Valeu, Tchau, meus um queridos. abraço. Até a Valeu. próxima.